tá? Olá, eu sou o Júnior Mafra e sejam todos muito bem-vindos ao NovoCast Podcast. O podcast que traz histórias reais de pessoas que superaram desafios e conquistaram grandes feitos. Aqui você encontra inspiração para crescer de forma pessoal, profissional e financeiramente. E eu sou a Sabrina Baes e estou aqui hoje, como toda semana a gente traz uma história aqui de transformação e a gente acredita que compartilhar os bastidores dessas histórias, dessas pessoas que vêm aqui, pode te dar um insight aí para você ir para o próximo nível aí na tua vida. Fala galera, eu sou Werner Bezerra e é o seguinte, seja você um empreendedor, profissional buscando evolução ou alguém que deseja dar um novo rumo para sua vida, este podcast é para você, você está no lugar certo. Aqui a gente vai explorar erros, aprendizados, acertos dos nossos convidados extremamente especiais e isso pode dar um novo rumo para a sua vida. Então fica aí, papel e caneta, já estou aqui com meus blocos de nota e caneta, então pega o seu também para anotar os insights do episódio de hoje que está especial, né, Sabrina? Tá, hoje a gente vai falar de empreendedorismo, de liderança, enfim, de uma história muito legal. Então, o nosso convidado de hoje é um empreendedor que transformou um sonho frio em uma história quente de sucesso, resistência e impacto. Vamos lá, em 1981, ao lado de outros visionários, ele fundava em Campo Grande uma empresa que atenderia padarias, açougues, mercados e comércios com soluções em refrigeração. O nome, Refrigeração Panamante. O que começou com uma aposta ousada de 3 gaúchos foi crescendo, ganhando credibilidade e com o tempo evoluiu para o nome que muita gente aqui no Centro-Oeste e no Brasil já ouviu e confia muito até hoje, que é a Panam Refrigeração. Daqueles primeiros anos até agora, já se passaram 44 anos de história, expansão e inovação. São mais de 170 empregos gerados só aqui no Mato Grosso do Sul, unidades em diversos municípios e também lá no Mato Grosso, sempre com um compromisso inegociável, excelência, ética e confiabilidade. Mas o legado do nosso convidado vai muito além do mundo empresarial. Ele também presidiu a Federação de Futsal de MS, o tradicional Rádio Clube, a Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas e atuou como conselheiro no Sebrae, sempre com espírito de liderança, colaboração e desenvolvimento. E mesmo com décadas à frente de uma grande empresa, ele nunca se afastou das causas sociais. A Panam é presença constante em campanhas solidárias, eventos comunitários e ações que valorizam a cultura, o comércio e principalmente as pessoas. Hoje ele senta aqui com a gente na mesa do NovoCast para compartilhar esses bastidores de uma trajetória inspiradora. O início, os desafios, as transformações do setor, o valor da resiliência e a importância de empreender com propósito. Então, seja muito bem-vindo ao NovoCast Podcast, hoje com o Roberto Heck. Obrigada, Roberto. Obrigado eu. Nossa, ouvindo isso, será que sou eu, né? Boas lembranças. Inspirador, né? Bacana. Muito obrigado pelo convite, né? Um prazer estar aqui com vocês. Espero contribuir aí contando um pouquinho da história, né? História de trabalho. O pessoal fala sucesso, sucesso é consequência, né? O trabalho vem antes. Então, podemos aí talvez compartilhar um pouco e que se alguém pegar alguma dica, né, que você falou, que bom, né? A gente vive muito disso. Eu peguei muita dica, eu peguei muita inspiração de muita gente. E o desafio é esse, né? A gente poder inspirar alguém aí. Ai, maravilha. A gente ganhou um presentinho aqui também no meio da mesa aqui. Mas antes da gente fazer a primeira pergunta para o convidado, vamos aproveitar que esse bate-papo vai começar. E vocês sabem que aqui no NovoCast a gente sempre tem aquele tereré bem geladinho. No outro episódio a gente tomou um chimarrão, que é gostoso também. Muito bom. E a Pajarito tá com a gente aqui. A gente está muito feliz de ter vocês aqui conosco, né, pessoal? Quem não lembra da Pajarito, Eu tenho né? certeza que isso marcou a infância e a juventude de muitas pessoas. Quando a gente ia lá no Paraguai trazer essas ervas, tinha aquelas latinhas, né, que a gente colocava a erva dentro. Olha lá, ó. Muito legal. Então tá na memória e agora em Campo Grande, distribuição antigamente aqui. Você precisava fazer uma peregrinação para buscar a erva Pajarito, mas Exatamente. agora não precisa mais, porque existe sede de distribuição em Campo Grande para você ter essa erva aqui em Campo Grande. É o seguinte, eu não sou muito fã de chimarrão não, viu?
Ah, eu com a gosto. Pajarito. Tava bom, Ó, né? Excelente. Então, agora eu sou tomador de chimarrão também, viu? Tereré ou chimarrão, erva mate Pajarito, vai subir pra você aí um QR Code pra você saber mais, entrar em contato. É isso, né, Júnior? Parceria boa com boas histórias, assim como o Novocast Podcast. Ah, isso aí. Bora começar? Bora começar. Muito vai. legal ter você aqui, que bom, tá? Hoje é conversa pra inspirar mesmo, já tem uma energia muito boa, né? A gente tava Tem conversando mesmo. sobre isso aqui nos bastidores. Quem era o Roberto Reck antes da Panam? Conta um pouquinho do seu início. Você pode passar pela sua infância bem, né? Vamos dizer assim, um resuminho até você chegar aqui com a Panam e contar essa história. A gente já sabe que ele é gaúcho, Já falou né? do Tem Grêmio. onde? Lá de Caxias, né? do Sul. Gremista. A gente nasceu no interior de Caxias e eu falo desde 8 anos praticamente já trabalhava, né? Tipo aquele negócio. Os pais tinham filhos naquela época, era para ter mão de obra gratuita, né? E italianos, né? Já aquela coisa, interior, né? Vaca, porco e tal. E aí depois a gente foi para Caxias. Eu fui para Caxias, eu tinha 15 anos. E aí já comecei a trabalhar, carteira, e aí numa lancheria, lá a gente fala lancheria, né? Hotel, fazia folga, depois hotel, era 24 horas. E aí eu entrei na Panamante, eu entrei como cobrador. E lá eu conheci uma pessoa inspiradora, realmente, um cara visionário. E ele ele indo a Cuiabá, ele passou Campo Grande, ele apaixonou por Campo Grande. E a gente tinha um contato, ele era o gestor, o administrador da empresa, Como era o nome dele? é Dr. Irineu Bianchi. Irineu Bianchi. E ele era advogado, né? Ele cuidava da empresa e aí tinha um relacionamento que eu fazia cobranças. E tinha a ideia de a gente, não era nem empreender, trabalhar por conta, assim, né? Porque eu já tinha trabalhado em lancheria, tinha trabalhado em hotel, tinha trabalhado em uma série de coisas. E ele falou, ó, o futuro do Brasil é o Centro-Oeste, Roberto. É uma cidade Olha maravilhosa, só. traçada. Ele apaixonou Campo Grande. E aí ele viabilizou a gente vir para cá para conhecer. E ele gostava também de uma pessoa lá, do Gervásio. O Gervásio é meu sócio. Ele era preposto de um representante. Tá começando a vida. Casado, um filho de 1 ano, tinha comprado um chevetinho em suaves 80 parcelas. Aí veio para cá, gostou e sem nada. A gente não conhecia ninguém aqui. A gente resolveu empreender. Que nem era a palavra, vamos Nem arriscar, sabia, né? Arriscar. Minha mãe falou, Legal. meu Deus, vai Mato Grosso, imagina, né? Aquela pessoa achava que tinha índio no meio da rua. Estou falando em 80, né? Uhum. E a gente alugou uma casa aqui, vim eu e o Gervásio. O Irineu ficou sócio, mas viria numa segunda situação, o cara casado e tal. E trouxemos dois guri. O pai pediu para a gente encaminhar o guri, o outro era sobrinho de um vendedor, sem salário, sem nada, pela boia, que nem a gente fala. Alugamos uma casa, morava tudo junto. E aí começou, Que né? aventura. Caraca. Aventura mesmo. Aí em 81 a gente abriu um pontinho ali na 14, 40 metros quadrados. E aí começou a história. Depois, em 87, nós fomos lá em Marechal Rondão, depois fomos crescendo, enfim. É uma Na verdade, coisa então, assim- no começo foi tipo uma filial da Panamante lá Não, do Sul. uma representação. Uma representação. Representação. O que fez? Como esse eu era administrador, ele falou, não, eu vou mandar um dinheiro para vocês por adiantamento de comissão. Vamos jogar na frente, para a gente pagar, uma semana pagava aluguel, outra pagava a gasolina dos carros e tal, e a outra para comprar comida, né? E aí, conforme a gente foi progredindo, foi fazendo os acertos. Mas assim, tinha tudo para dar errado, né? 100% dar errado. Eu falo 101, né? Mas normalmente as coisas que são feitas para dar erradas que dão certo, né? É verdade, né? Eu penso que nada contra o estudo, ao contrário, sou muito favorável a isso, mas eu tinha só 2º grau. E eu penso que se a gente tivesse um pouco de lógica, fosse buscar razões. Gestão de assim, risco. estaria feito. Não tivesse ia, feito né? qualquer plano, ó, faça um plano. Eu não aconselho ninguém a abrir qualquer coisa hoje assim, né? Mas era uma época totalmente diferente, né? E mais, as pessoas diziam assim, nossa, vocês tiveram sorte, né? 79 começou o Estado Dividiu aqui, o né? Estado. Dividiu o Estado e começou a funcionar o Estado. Pô, vocês vieram no início. Eu falei, ó, o pontinho que a gente pegou em 81, ali na 14, era de um cara que tinha vindo para cá vender churrasqueira da Tomasi, não deu certo, se endividou e foi embora. Passou para nós lá pelo aluguel do mês, né? O ponto que ele tinha investido um pouquinho lá, reformado. Então, isso é muito relativo, né? É oportunidade de um lado e dificuldade de outro, né? Exatamente. E qual que foi o maior desafio, Roberto, naquela época que você se lembra?
Você consegue lembrar, por exemplo, o que que fazia você, se você tinha algum tipo de pensamento otimista, que sustentava? Porque, de fato, se você fosse calcular, você falava assim, cara, não vou fazer isso. Com esse sorriso dele aí. Porque, né, a gente imagina um cenário e você fala assim, isso não vai dar certo. E ainda assim você vai, você fala assim, é doido. Eu lembro de uma história, a gente veio para cá para conhecer, a gente gostou, só que esfriou. Pô, vamos para o Mato Grosso, né? Na época, Mato Grosso do Sul. E aí eu estava subindo, assim, passei no escritório do Torineu. De manhã ele estava na empresa e à tarde no escritório dele. Aí eu estava passando, desci. Daí, Irineu, e o Mato Grosso? A gente falava, até hoje fala, é a briga do Mato Grosso do Sul, mas lá, né? E o Mato Grosso do Sul? Ele falou, ó, depende de vocês. Eu falei, tá, eu sou solteiro, na época 24 anos e tal, tranquilo. Eu falei, se não der certo, eu volto, a vida continua. Certo. Só que o Gervásio casou, a esposa dele tinha 17, tinha um filho de 1 ano, tinha comprado um carro. Ele falou, é muito simples. Pegou o telefone, ele trabalhava em São Leopoldo. Gervásio, como é que tá aí? Tudo bem? Cada um chegou aqui, tô indo, tô de boa aqui, vou aí. 1h30 depois ele estava lá. E daí, se não der certo? Ele falou, sem problema nenhum, voltamos. Não vai ficar, sabe? Eu sempre Não tinha uma preocupado. expectativa, né? Você diz assim, pô, depois vai dizer, pô, me induziram, tal, pô, o cara era solteiro, era... Sim. Ele falou, não, como foi a nossa relação até hoje, assim, muito aberta, muito fácil de comunicar. E aí ele falou, não, vamos. E ali foi decisivo que a gente resolveu vir embora, sabe? Tipo assim, do nada, né? Uhum. E eu penso que tenho muito isso. Quando eu foco, assim, eu foco muito, eu vou muito a fundo. Então, não importa, tinha que dar certo. E para dar certo, o resto era o resto, tipo assim. Precisava trabalhar dia e noite, a gente trabalhou dia e noite. Era fazer até dar certo. Era fazer até dar certo. Sem Tipo um assim, plano B. sem plano B. Vai dar certo. E nem por questão de ter que voltar para lá e tal. Sim. Porque você entender, não sei se hoje eu faria de novo no sentido assim, Uhum. mas manifestou muito aquela coisa, né, de você dizer, ó, é um caminho, é uma história que a gente pode construir e deu certo, né? E Tipo quando assim. você criou essa estrutura que vocês vieram, chegaram a imaginar, ou o senhor chegou a imaginar o impacto que seria como é hoje? Em algum Não, momento? no momento algum a gente sonhou com isso, momento algum. As coisas começaram a acontecer, começou a vir os parentes nos visitar. Meu pai veio para cá em seguida, aí veio os irmãos do sócio, meu irmão, veio um monte de... A gente tem, acho que centenas de pessoas aqui que E vieram vieram trabalhar. para a loja para ajudar no Vieram negócio também. teve um irmão do meu sócio, veio aqui trabalhar, demitiu da empresa, tinha um dinheirinho, começou a trabalhar na empresa, virou sócio, né? Legal. E os demais começaram a trabalhar com nós, empreender, enfim, porque eles vinham visitar. E gostava. E o clima, né? A gente sai do frio, né, danado de Caxias, né? Você vem aqui, cidade aberta, oportunidades. Mas muita gente mesmo veio lá do Sul em função da nossa vinda, né? De passear, conhecer, ver. E a gente começou, né, acho que lá eles viam a gente mais com mais sucesso que a gente tinha realmente, né? Vinham aqui, tinha a lojinha, aí comprou uma casinha, e eles diziam, a gente conseguiu algo que de repente lá as pessoas era mais difícil conseguir. Eu comento o seguinte, talvez por ter saído da zona de conforto. Sim. Lá eu gostava de futebol de salão, eu tinha dificuldade, não jogava os campeonatos maiores lá, jogava em bairro, jogava dia e noite, né, futebol de salão. Eu vim para cá, comecei a jogar, aí não estava legal, eu montei um time, aí não estava legal, eu montei uma liga, não estava legal a liga, olha só. eu fui para a federação. Então, talvez essa coisa de você buscar uma coisa que lá você não teria essa oportunidade porque você também não se preparava para isso, né? Sabe quando você tá tranquilo aqui, você já tinha o destino traçado. Certo. Pelo quê? Pelos seus pais, seus avós, seus amigos e tal. Eu vou trabalhar aqui numa empresa, de repente fazer alguma coisinha e vida que segue, né? Uhum. Aqui não, aqui abriu um mundo de oportunidades. Você trouxe um posicionamento muito legal sobre a zona de conforto, né? Ela é muito gostosa de estar nela, mas ela é mortal se a gente continuar nela, né? Sim. Então, quando você sai dessa zona de conforto, você vê um horizonte que você fala, agora eu tenho que fazer algo. E também nessa coisa, talvez você passasse confiança, passasse credibilidade. Porque eu lembro aqui no início, a gente estacionava o carro, Chevetinho do Gervásio, ali na Bandeirantes, era 2 mãos. Então a gente estacionava ali, onde tinha o Mercado Soares, ali na ponta e tal, e a gente subia a pé.
Subia 2 para um lado, eu, meu sócio, e os outros 2, um que era vendedor e outro mecânico, né? Não tinha cobrança, não tinha nada para dar assistência, então todo mundo era vendedor. Pastinha e você deixava o cartão, olha, assim, assim. Uma vez nós vendemos, chegou de noite, a gente comemorou, comprou uma pizza numa venda boa, e aí recebeu um telefonema, que o irmão tinha chegado e comprado de quem é esse pessoal? Os gaúchos aí. Mas onde é que eles estão? Nós não estava estabelecido, não tinha nem na 14, isso foi em 80. E o cara simplesmente disse, não, eu quero devolver meu cheque, não vamos fazer negócio e tal. Aí no outro dia nós fomos lá, convencemos ele, falando o seguinte, você não precisa dar o cheque está de volta aqui, nós vamos fazer o pedido vai vir, nós instalamos, se você gostar, você nos paga a entrada, senão a gente leva de volta. Aí o cara balançou. Deu uma garantia. Aí convencemos ele, legal. Aí convencemos o seu Nilo, que era o dono da Panamante. Seu Nilo, assim, não, tudo bem, toca aí, sabe? Aí veio e virou um baita cliente. Então, era uma coisa que eu penso, conseguia passar. Conquistar essa confiança, coisa, né? pela simplicidade, pela humildade. E não podia nem ser diferente, né? Que a gente não podia ter arrogância, não podia ter nada, né? Então, eu penso que isso aí foi um fato gerador, né, de oportunidades, sabe? De credibilidade. Um fala para o outro fala para um, e aí começou a história, né? Tinha até uma pergunta aqui, né? Como que 3 gaúchos, né, transformaram uma oficina, né, numa empresa tão conhecida com mais de 170 funcionários? O senhor atribui a essa postura, a essa garra? Bastante. Eu penso que investir no cliente. Porque muitas vezes você fala, o cara diz, demagogia e tal. Mas a gente sempre teve essa pegada, tipo assim, perca uma venda, mas não perca um cliente. Olha você só. jogar limpo, né? Você ser sincero. Porque na hora ele pode não gostar. Já teve cliente, amigo meu, que disse, o cara não quis me vender, né? Tipo assim. Por quê? Porque o que ele queria comprar não ia funcionar. Aí alguém vendeu para ele, deu errado. E aí depois ele confessou isso para mim. Roberto, desculpe até, eu não fiquei fera com você, mas você estava certo, sabe? Tipo assim. Então não é que você acerta sempre. É a sinceridade, né? É porque você não depende. A verdade, né? A gente não começou uma empresa para ganhar dinheiro, né? Ganhar dinheiro é consequência. Você não começou uma empresa para ficar grande ou para tirar num cliente tudo que você pode. Não. Eu quero estar aqui 20 anos, se Deus me permitir, eu vou estar no mesmo negócio, eu vou estar lá atendendo. Então, tudo que você fizer vai voltar para você. Bom ou ruim, né? Então, a gente teve essa pegada e eu penso que isso aí alavancou muito, né? É muito legal quando o senhor traz essa visão de que... Deixa eu só... Quando o senhor traz essa visão de que realmente a gente tem que entregar sempre o melhor para o nosso cliente, não pensando no dinheiro, mas sim pensando em tê-lo como cliente, porque o dinheiro é consequência. Isso é muito real para qualquer negócio. E uma cultura que se tem muito no Brasil, por incrível que pareça, é que o gaúcho e o japonês ele tem muita credibilidade para se fazer negócio. Por que isso? Existe essa cultura, por quê? Se as pessoas falam, não, se ele é gaúcho, ele vai dar bom. Talvez, eu penso que ali, eu sou italiano, tem muito italiano, nós temos um pouco da cultura europeia, digamos assim. Então, você é forjado desde cedo, como eu falei, 8 anos eu pegava caixinha lá, meu pai trabalhava numa empresa que fabricava carrocerias, marcenaria, essa coisa. E eles fabricavam caixinhas de uva, assim, para colocar uva dentro, sabe, as caixinhas de madeira. E eu era guri, quando arrebentava dedo, mas não tinha dó não, você ia lá, trabalhava dentro de uma indústria, naquela época não tinha, o negócio era trabalhar, não tinha Ministério do Trabalho, não tinha nada. E você trabalhava, você corria atrás, sabe? Então, quando você tem uma oportunidade, você atira de corpo e alma. Então, tem bastante. Você pode ver, eu estive agora na feira semana passada, e a maioria dos nossos fornecedores são gaúchos. Nós estávamos falando sobre a enchente do ano passado. É um negócio louco. Você vai para o Rio Grande, claro, ficou as marcas, ficaram os dramas, as pessoas que perderam tudo e tal. Mas o Estado o pessoal está trabalhando. Então, o povo forjado ao trabalho. A gente está fazendo a cidadania italiana, então você vai ver lá os meus bisavós, um avô e um bisavô por parte de pai e mãe que vieram do lado de lá, né? Eles fugiram da fome, né? Da dificuldade da Itália, 1975, 80. Então, talvez a gente carregue um pouco disso, né? Sim. E tem o bom e tem o ruim também. A gauchada não é fácil, não, né? A gente brinca, né? O Rio Grande é bom, mas o que estraga os gaúchos. mas é fato mesmo. Ele é gaúcho, gente. Ele está falando dele mesmo. Eu estou brincando. Mas é um povo. Porque você vem, por exemplo, a gente traz o CTG. Estava falando, meu filho é gaiteiro, dançou o CTG e tal.
traz o Grêmio, eu sou cônsul do Grêmio há 30 anos aqui, você traz a sua cultura, né? Sim. Tipo assim, você não vai para outro lugar. Não que você não valorize a cultura aqui, Sim. sabe? Mas você não deixa de trazer. Então o cara fala, ó, o gremista lá, ó, o gaúcho lá, ó, o cara CTG. Então a gente tem muito forte isso. E talvez isso ajude, né? Que passe um pouco, né? Alguém sempre tem alguma relação, digamos, com o gaúcho nessas várias áreas. E aí talvez seja um pouco de um ponto de credibilidade, digamos Legal. assim. Sim. Não, esse ponto, quando a gente estuda epigenética, né, existe uma comprovação de que o que você faz agora impacta os seus netos que nem nasceram ainda. As Vem no próximas DNA, né? gerações, né? E é justamente isso que você está dizendo. Talvez Medo, coragem. a gente pode questionar, mas a gente olha para a realidade e vê que realmente aquilo tá acontecendo. Tem uma frase você falou sobre o foco, né? Do Mark Twain, que é um escritor muito famoso americano. Ele fala assim: você não pode confiar nos próprios olhos se a sua imaginação está fora de foco. Quando você falou dos três gaúchos, né, que chegaram aqui e transformaram a oficina numa empresa que não para de crescer, né? Eu queria saber como é que vocês trabalhavam essa visão, né? Qual que é o grande diferencial da Panam para fazê-la crescer tanto? Eu já ouvi gente dizer que é a obsessão pelo negócio, você, de repente, entender tanto daquele negócio para tornar aquilo um diferencial. O que você atribui esse crescimento da Panam, né? Esse diferencial da Panam? Primeiro, a sociedade. Nós somos sócios até hoje, né? Tô vendo esse Olha tempo todo, desde só. 80. Começamos morando na mesma Você, casa. o Irineu e o e tal. Gervásio? Eu, o Ivanor, que cuida da indústria, né? E o Gervásio. Então, a gente começou lá de trás, sabe? Tipo assim. E talvez uma das coisas que a gente despiu de vaidade. Porque toda Ótimo. empresa, ela começa pequena. E quando ela começa pequena, você é o primeiro a chegar, você é o último a sair, você está em cima de tudo, você vê tudo, você faz tudo e tal. Você começa a ganhar dinheiro, naturalmente, em boa quantidade, a pessoa desvia um pouco o foco. Ele já não é o primeiro a chegar, uma série de coisas, né? E aí, eu penso que esse foi o grande diferencial. A gente não desfocou. A gente continuou do mesmo jeito, sabe? Até hoje. Eu cheguei no sábado de madrugada, sexta-feira, noite da feira, chegou 1h aquele voo último. Então, 10 horas eu estava lá. Uhum. Dormi um pouquinho. Por quê? Porque é a vida da gente. Então, começamos a ganhar, não deixamos de investir na empresa, sabe? Tipo assim, a empresa sempre foi o foco principal. A gente fala a galinha dos ovos de ouro. Dali que sai tudo, sabe? Certo. Dali que sai tudo. E a gente comungou dessa mesma coisa. A gente é diferente, personalidade diferente e tal. Eu apareço mais, tanto as pessoas dizem, Roberto, você tem sócio, Roberto? Essa coisa, né? Eu sempre me envolvi na sociedade, no rádio, no salão, uma série de coisas. E aí eu apareço mais. E não tem qualquer tipo, sabe? Tipo assim, você de inveja ou ego deles, nada. Legal. Sabe? Nada, não estão nem aí para isso. Você fala, não, alguém vai lá, ó, convidar, pô, vamos participar disso. Eu falo, não, fala com o Roberto. Isso aí é coisa do Roberto. Sabe? Sem qualquer Legal, coisa legal. assim, sabe? Então, cada um tem seu papel. Cada Papéis bem definidos. é né? bem definidos e a gente que nem casamento, né? Eu falo, sabe? É tudo mil maravilha, não. Tem os perrengues, tem as coisas, mas no fundo a gente se respeita, a gente valoriza. Tem época que um puxa mais, depois o outro puxa mais, sabe? Tipo assim. E sempre pode não gostar da atitude do sócio, mas respeita, porque ele sabe que outra época ele puxou menos e o sócio carregou a empresa, tipo assim, sabe? Então, é uma troca. Talvez isso tenha sido o melhor. Quando a gente começou a crescer, quando a gente começou a ganhar um dinheirinho, não, vamos para o carro novo e tal, eu tenho de conta com o pô, Roberto, essa caminhonete velha, eu tenho uma caminhonete 95, né? Pô, Roberto, larga isso aí. Pô, você fala, não, eu gosto, tão eu não dou feliz bola para assim, carro, né? Agora eu comprei o carro, eu tenho que viajar, tenho que Dourado, aquele negócio todo, tem um carro melhor, estrada e tal. Mas senão minha caminhonete está lá, ela já é conhecida. O cara diz, eu não vi a caminhonete na empresa, então você não está lá. Tipo assim, você vi em tal lugar. Os caras passam buzino. Porque 30 anos, fez agora em setembro, faz 30 anos. Que legal. Então, não é, não, para você ser diferente, ou para dizer, para estar contando história aqui. Não, porque isso é natural. Sim. Só que sem a gente saber, isso foi, eu acredito que foi fundamental nesse crescimento, nessa manutenção e você crescer, sabe? Sempre voltar a empresa ser a coisa maior, tipo assim. E na jornada da Panam, da história de vocês, em algum momento vocês pensaram em desistir e voltar para o Rio Grande do Sul? Ou foi uma
uma sequência ali de sucesso, ou teve algum momento ali que vocês falaram, o que eu tô fazendo aqui? A gente, na hora de você botar a cabeça no travesseiro, tinha épocas assim que é loucura, né? Porque era uma época, tipo assim, você pegava o ônibus, ia para o sul de ônibus. Avião era uma coisa assim, só para rico, né? Era loucura, né? Então você tinha que pegar. O pessoal vinha também de ônibus e tal. Então você refletia, né? Tipo assim, você saía daqui, chegava no outro dia lá. E tudo era difícil, comunicação. Hoje você pega o WhatsApp, você fala com sua família. Não, você tinha que ir para lá para falar. O telefone era super caro. Então, era uma época mais difícil, né? Então, você tinha dificuldades aqui que muitas vezes não desistia, assim, mas você dava uma baixada na bola, né? Mas, em contrapartida, a gente sabia que o futuro estava aqui, a gente começou a construir amizade, relacionamentos, e a coisa estava fluindo bem, que em momento algum, assim, dizer, não, vamos embora. Não, aqui é o nosso futuro. A gente já se considerava sul-mato-grossense, eu tenho muito orgulho, eu sou cidadão campograndense e Conta cidadão pra gente como que foi receber esse título. sul-mato-grossense, sabe? Você ficou feliz? Quando você nasce, é destino, né? Nasci em tal lugar. Uhum. Agora, quando você conquista uma cidadania de uma cidade, de um estado, é porque alguma coisa Mérito. você fez, alguma coisa você representou. Então, eu ostento lá na minha sala, né? O quadrinho lá, Legal. com a cidadania, com o cidadão campograndense e sul-mato-grossense. É um orgulho tremendo, assim, porque eu casei aqui, eu tenho 4 filhos, 4 netos, toda a minha história agora está aqui. Você não esquece, claro, lá eu tenho irmã, tenho parentes ainda lá no sul, a gente está sempre por lá, mas a minha história foi construída aqui. Quer dizer, Aí, olha que o coraçãozinho aqueceu, né? Aí não quis mais voltar pro Rio Grande do Sul porque mesmo. eu brinco até meu nome, porque lá eu sou conhecido por Beto. Tem que ser minha família, eu acho que ninguém sabia meu nome, Roberto. Era Beto para cá, para lá. Então aqui até o nome é diferente, né? Aqui todo mundo conhece por Roberto. Tanto que chega alguém Beto, teve relacionamento com a minha família, meus pais e tal, porque em casa, qualquer lugar, tudo é Beto. Lá no sul, tudo é... Então até o nome mudou, né? Digamos assim. Mas eu tenho muito orgulho de estar aqui, de poder contribuir, gerando empregos, enfim. Mas mais do que dar, eu tenho certeza que eu recebi, né? De poder criar minha família aqui, enfim, de tudo que aconteceu, né? E qual foi o momento, assim, que vocês pararam, olharam e falaram, agora a gente é uma marca? A marca A gente do frio. cresceu, né? É interessante, esses dias eu estava contando como é que surgiu a marca do frio. Lá, Porque era Panamante, né? Era Panamante, aí faleceu o dono da Panamante. E aí entrou os herdeiros. Sim. Era um filho dele e um outro era primos e tal. Quer queira ou não, a gente despertava algum sentimento assim, porque a gente veio para cá, era cobrador lá, tinha um fusquinha e tal, e ele controlava até a parte de logística. E aí depois você vem para cá, a gente foi uma empresa, em 87 nós abrimos uma Charles Rondão, Blindex, aquela coisa toda, construímos uma casinha. E aí começou aquela coisa assim, não sei o quê, usa o nosso nome. E aí a gente achou que era hora de a gente ter uma marca própria, porque era uma marca emprestada, digamos assim, né? E aí que a gente foi, uma das ideias que surgiu, Panam, né? E a gente mudou aí para Panam. E aí tinha que ter um slogan. Refrigeração Panam, era grande para você divulgar isso, Panam, refrigeração. Aí eu estava em Recife, na CNDL, eu sempre fui muito ligado ao CDL e tal, tinha uma convenção nacional logista. Nós estávamos indo para um show da Ivete Sangalo, final. Aí Recife, aquele rio, aquela coisa toda, você andando, aqueles prédios, e tinha um letreiro grande, assim, longe, né? Era Poupe e Ganhe. Isso aí lá nos anos 90 foi muito famoso, era do Nordeste, negócio de sorteio e tal. Poupe e Ganhe. A marca da sorte. Eu dei um grito, eu falei, o que foi? Eu falei, cara, demais, acertei. Cara, sabe quando deu um negócio assim? Eureka mesmo, momento eureka. Panam, a marca do frio, foi ali que nasceu, 90 e pouco foi isso, né? Legal. 30 anos atrás. Um show da Ivete, no show da Ivete. E no show da Ivete, no Legal. ônibus, você ali, que a gente estava indo a delegação toda aqui do MS, Legal. naquela época a gente ia 40, 50 pessoas, e eu vi era enorme aquele painel, né? Poupa Ganhe, a marca da sorte. Eu falei, a marca do frio. Tanto que a gente registrou. Aqui, né? A gente tinha, Panam, a marca gente do frio. a gente tinha o registro da Panam, e agora foi há pouco tempo agora,
a gente conseguiu registrar na Panam a marca do frio, porque essa marca do frio ficou. Tem muita gente que fala, não, eu vou lá na marca do frio e tal. Legal. E simboliza, né? Porque o que é Panam? Pessoa que não conhece, eu vou lá na Panam. O que é Panam? Quando se fala, Panam é a marca do frio. Quer dizer, leva já para e deu start, né? Esse dia eu estava comentando. Caiu a ficha, né? Legal demais isso, ó. Isso tá nos livros de criatividade, gente. Quando você tá buscando resolver um tipo de problema, que era um problema, né? Vocês estavam pensando, a refrigeração a panamante vai ficar muito grande e tal. E aí você vai relaxar. E aí o problema continua ali, né? O seu foco, a imaginação, né? Está focada naquele problema. Mas você relaxando, de repente, pum, é esse estalo. E esse estalo só vai vir quando você conseguir relaxar. Quando você conseguir, de repente, desvencilhar de ficar focado naquela coisa, né? E quando você está fora da sua empresa. Eu falo, melhor local para você pensar a sua empresa é fora dela. Fora dela. Eu viajo muito, eu participo muito de treinamento, imersões, feiras, cursos. E é o melhor momento. No hotel, tal. Antigamente eu pegava o guardanapo no avião, começava a lembrar das coisas, anotar. Hoje já tem o celular. Você sempre surge ideias fantásticas. Nem todas você vai viabilizar, mas você na empresa, você não tem tempo de pensar nela. Você ali está resolvendo problemas, está o dia a dia envolvida nos processos ali, né? É verdade. Legal demais. Ó, você já presidiu federações, clube social, foi conselheiro do Sebrae. Como que essas funções auxiliaram na sua visão como empresário? Eu falo que aqui em Mato Grosso do Sul eu conhecia muita gente, mas era pouco conhecido. E entrando nessas entidades, que não foi o objetivo, mas ela oportunizou realmente você conhecer pessoas, você se relacionar, muito network, né? Eu falo uma vez, o pessoal estava na CDL e o pessoal falou, não, muito obrigado, você dedica o seu tempo e tal. Eu falei, não, eu que tenho que agradecer. Porque aqui a gente tem muita informação, muitas vezes informação privilegiadas do que está acontecendo. Você tem que ir lá na reunião, pode parecer maçante para quem não está, mas para você não. Porque ali vem informações frescas, informações econômicas, uma série de informações que vão ser importantes para o seu negócio. Então, você poder desfrutar, por exemplo, no clube social, extremamente tímido, de repente você está à frente de um clube social com imensas dificuldades. Eu passei por situações que eu nunca passei na minha vida, dentro do Rádio Clube, procurando resolver, dar minha contribuição e tal. No Sebrae, quer dizer, eu tive o privilégio de ser conselheiro na gestão do Riedel. Olha. Quer dizer, o governador, eu falo, quando veio assim, pô, você conhece o Riedel? A gente passou 4 anos. Quer dizer, ele era o presidente do conselho, eu era conselheiro. Sabe? Na CDL, na FCDL, na CNDL, eu fui diretor. Então, o presidente hoje do SPC Brasil, o CEO, né? Era presidente. Então, você se relaciona com muita gente e você aprende muito. Porque as pessoas, eu acho que compram exatamente isso. Você não está ali para querer ensinar nada, eu estou ali para aprender, para fazer perguntas, para entender como é que funcionam as coisas. E sempre respeitando as pessoas, muitas vezes mais do que elas mereciam, o que elas tinham para entregar. Mas sem qualquer demagogia. Você estava ali para sugar realmente. Não, você ajudou, você fazia, você era louco. Eu cheguei a estar em 14 entidades. Nossa. Meu Deus. Por quê? Porque eu gostava. Com esse e sorriso pessoal, no rosto aí. E as pessoas convidavam, FCO, Associação Comercial, entidades, tipo assim, várias na área do Hospital do Câncer. Por quê? Você aprende muito. Você simplesmente está em casa, à noite, zona de conforto, assistindo futebol, tal, não sei o quê, filme. Não, você pode estar contribuindo, mas, acima de tudo, aprendendo muito. Você se capacita muito nisso, né? Ou seja, tem humildade, né, de sair. A Panam já estava dando certo, estava muito legal, mas ainda assim você foi bater na porta e procurar outros lugares para estar se alimentando de informação e aumentando o network, né? E é legal porque você pega, eu tenho do Rádio Clube, pessoal que era garçom, nós fazia muitas reuniões, eu dizia, gente, isso aqui você está aqui de passagem, você pode ter seu buffet, você pode ter seu restaurante, você pode ter... Então não se contente, aqui faça a diferença, o mundo está cheio de oportunidades. E é legal, você encontra o cara, e ele diz, nossa, lembra assim, tem um materialzinho de construção no bairro, outro tem um restaurante, outro tem um buffet, outro é gerente disso aqui, outro... Então é legal, é que nem a gente trabalhando na Panam, né? O cara encontra, ele tem orgulho de falar que trabalhou lá. Eu falo sempre,
torço, rezo, porque ele tenha sucesso, sabe? Porque, não saiu. A gente trabalha muito com treinamento, capacitação, tem uma série de programas lá e tal. A pessoa tem aquele chavão. Pô, você não tem medo, né, de perder o funcionário, né? Você investe tanto, o cara pega e sai, eu investi num cara sai. Aí um vai sair, outro, mas a grande média fica. Então, é melhor investir e o cara sair do que você não investir e o cara ficar, E né? fica É o chavão que tem, mas é a engajada. pura realidade. Hein, isso. Roberto, fica engajado. Não fica, porque todo mundo fica, muitas pessoas ficam de corpo presente. Exato. Mas estão lá na internet, estão não sei o quê, não estão focados no que você ficar focado. Eu digo, não pode acomodar, porque tem um funcionário. O esposo, o marido trabalha, o marido ou a esposa trabalham, o cara já tem uma casa, ele tem uma renda legalzinho, os dois juntos, os filhos estão formados. O cara quer a vida, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Eu falo, você tudo bem, legal, se não der certo, amanhã você pega seu boné, você tem história aí, você é um bom profissional. Eu não, eu tenho 160, 170 famílias que dependem de mim. Então eu não posso levar nisso. E o mundo hoje, né, com esse e-commerce, com essa loucura que está, IA, se você não ficar no mesmo lugar, você não fica. Um ano fica no mesmo lugar, você regride. Então, o que está dando certo hoje, que pesa as dificuldades que a gente está vivendo no momento, não é o que eu estou fazendo hoje, é o que eu fiz 3, 4, 5 anos atrás. E o que vai determinar o que vai ser a Panam aqui 5, 10 anos, vai ser o que eu estou fazendo hoje. Então, você investe e de repente o cara diz, pô, se eu não precisava gastar esse dinheiro. Legal, mas você vai querer parar aqui 5 anos? É bem legal, vamos tirar tudo que dá aqui e aqui 5 anos vai ser uma empresa normal, uma empresa com dificuldades, uma empresa que vai estar vivendo o dia a dia do mercado. Se o mercado está bom, você está bem, se está mal, você está mal, você pode quebrar. Então eu penso muito nisso, sabe, de investir exatamente para tentar durar eternamente. Legal. Na sua visão, o que faz uma empresa durar mais de 40 anos no Brasil? Segura. Essa é a pergunta de milhão. Essa né? é a pergunta de Porque milhão, tem, porque tem uma métrica aí do Sebrae, né? Que as empresas Acho que 20%, fecham muito. 70% 5 anos, no máximo. Os primeiros 5 Não é? anos é muito difícil, né? Empresa aí nessa faixa. E se pegar Campo Grande mesmo, né? Pega empresas cinquentenárias, são poucas. A gente tem orgulho, eu falo. Mas peraí, não conta o É segredo. o mesmo CNPJ e a mesma inscrição estadual lá de 81. Não conta o Momento segredo, João Kleber. peraí, segura. Nunca mudou, vamos pegar uma CNPJ. Não, é o CNPJ original lá, o 15448 e tal, 28207, que naquela época você comprava, você vendia, você fazia tudo, né? Então o cara, pô, você tem na cabeça? Tem, pô. Isso aí. Então, ó, eu vou te dar um tereré da Antes de você Pajarito, contar o segredo. pra você pensar o segredo. Enquanto isso, a gente vai agradecer aqui o nosso super parceiro, que tá com a gente também, a hidrate.br, tá? Vai subir para você um QR Code aí. E a gente tá com eles porque a gente compartilha dos mesmos valores e a gente quer agradecer aí porque vocês confiam no nosso projeto. E para quem não conhece a qualidade desse produto, é muito legal. Vai subir um QR Code para Eles vocês. estão em Bonito, tem aqui a minha garrafinha também, com distribuição em Campo Grande. E sem dúvida alguma, é a bebida certa na temperatura ideal. Eu já vou pedir pra Sabrina servir pra mim ali uma água, que eu quero tomar ali, porque eu quero tomar água gelada, porque assim como toda bebida que você coloca ali, né, ela fica geladinha. Sim. A logo, né, a grande mote da Hidrate é que a vida não pode ser morna, assim como nas nossas conversas, né? Então, Sabrina, eu vou pedir para no próximo você já servir na minha Hidrate, tá? Pra eu ir tomando aqui nela. E aí, vamos lá. Segue no Instagram também, hidrate.br, tá? @hidrate com Y. E né? para quem não segue a gente também ainda, vai lá no YouTube, Instagram. Isso, e o seguinte, né? Quem é amigo Aperta do o NovoCast, é amigo Tem da Hidrate 10%. também, tem 10% de 10% de desconto desconto. nos copos e nas garrafinhas da Hidrate. Segue a gente também, né? No Instagram, no Facebook, dá essa moral pro NovoCast, né? Instagram, Facebook, a gente tá em todas as plataformas de áudio, Spotify, Apple Podcast, Prime Music, e somos mais de 30 mil, né? Contando. Em todas as redes sociais e contando com a sua ajuda e contribuição, a gente vai chegar muito mais longe. Show. Tá bom? Legal. E segue aqui também, ó. Como que é a Panam no Instagram? É @Panam, É Panam.oficial. Panam.oficial. E para quem quiser te encontrar, Roberto, Rec Panam. Rec Panam. Pronto. Tá, legal. Pronto, agora vamos ouvir a resposta de milhões. Como que é, Júnior? Quer Vamos lá. repetir? O que faz uma empresa durar mais de 40 anos no Brasil? Tem segredos. Tem um grande segredo. Vê o que, né? que você pode revelar aí pra audiência. A gente brinca. Que Faz você- um top.
Mas é bem simples. Hum. O grande segredo é que não tem segredo nenhum. São pequenas ações feitas todo dia. Legal. Você imagina o seguinte, você tem hoje, você tem essa semana, você tem esse mês, você tem esse ano, você repete isso por 44 anos. Você multiplica isso de uma forma fantástica. Então, é você ter foco, você nunca perder a sua essência e você estar atento ao mercado, desenvolvendo parcerias. Nós tivemos em São Paulo a semana passada, a gente ficou a semana lá. A gente levou 2 times, um foi na terça e voltou na quinta, o outro foi na quarta e voltou na sexta. Passaram 3 dias, 18 profissionais. Então, de Dourados, de Três Lagoas, de Campo Grande. Por quê? Que passam lá, estão em São Paulo, estão numa feira, estão vendo produtos, estão vendo empresas, estão vendo negócios e tal. E mais o pessoal de Cuiabá, foram mais 12. Então, nós estávamos lá em 30 pessoas. Caraca. Sabe? Então, é você aproveitar a oportunidade, porque lá você estreita laços. Uhum. Você conhece empresas, você se relaciona com os proprietários, até o chão de fábrica, o cara da assistência técnica. Então, a gente leva o pessoal da assistência, leva o comprador, leva do marketing. Todo ano leva alguém fora do contexto de venda, para entender o que é uma feira, o que é a marca Panam lá com essas O empresas. valor, né? Que ela O agrega. valor, como o cara chega, né? Eu sou da Panam, pô, você é da Panam, nossa, o Alberto é assim, a Panam. São relacionamentos de mais de 40 anos com a maioria dessas empresas. Então, não tem segredo. O segredo é você acreditar, você ter fé, você trabalhar muito, muito, sabe? E todo dia você está fazendo alguma coisa para melhorar. Por menor que Melhoria ela contínua, seja, né? a soma dessas pequenas ações que fazem um grande... Não tem segredo. Uhum. Tanto tem mentes brilhantes, tem pessoas muito mais capacitadas que não têm sucesso, digamos assim. Eles querem, eles têm estudo, e de repente falta alguma coisa. Ou não é para isso, né? O tipo de empreender, você começar, que a gente começou do zero e tal. Então, essa coisa é tão evidente que a gente tem muita gente que via, porra, peraí, Roberto, olha o cara lá, os caras, pô, pelo amor de Deus, né? Tipo, o carro que ele anda, onde que ele mora, olha a empresa. Antes de a gente transformar a empresa, agora a loja grande e tal. Então, eu vou botar esse negócio, isso aí dá muito dinheiro, pô. Se esse cara consegue, eu consigo. Teve muita gente que entrou e quebrou a cara, porque ele via a parte visível. Tipo assim, né? Entre aspas, sucesso, né? A empresa crescendo. Mas ele não via o que era feito no dia a dia. E nem ele estava disposto, e nem ele sabia fazer, nem estava disposto a fazer. Abrir mão de uma série de coisas. Você abre mão. Aquela história, o empreendedor é muito solitário. Você trabalha aqui num louco, diz, vamos jantar. Pô, mas podia ir com os amigos e tal, só que os amigos já combinaram durante a semana e tal. Você lembrou na hora que você não tem um tempo, digamos, para pensar assim. Uhum. É claro, com o passar do tempo, você vai tendo gente, capacitando gente da sua empresa, você começa a ficar mais no estratégico e tal, sobrar um tempo. Mas a construção da marca, da empresa, de uma reputação, né, de uma confiabilidade, tudo ele passa por esses momentos, de você acreditar e você todo dia, independente do tamanho que é, do esforço que vai demandar, você está fazendo algo para melhorar a sua empresa. E quando você vê, a coisa explode. E eu imagino que isso exige um modelo mental muito disciplinado. Porque, como você disse no começo, né? Às vezes as pessoas começam muito bem, mas aí vem a vaidade, você, por exemplo, você já não... Esse exemplo que você deu, eu fico imaginando aqui. Aí você tem um almoço, todo mundo combinou durante a semana, aí só que a empresa está crescendo. Eu falo, acho que dá para eu agora começar a combinar durante a semana, não preciso mais ir tão cedo, né? Eu imagino que essa disciplina mental, assim, de você manter as pequenas ações durante 40 anos é muito tempo. E eu imagino, assim, tem até uma questão aqui. A empresa foi crescendo, né? E como vocês mantiveram o padrão de qualidade, de atendimento, de entrega, assim, na prática, assim, processos mapeados, você falou que vocês investem muito nas pessoas, na gestão de pessoas. Se você puder mais dar uma dica mais prática mesmo, como manter esse crescimento e ao mesmo tempo não perder o padrão de qualidade? Até pouco tempo atrás, nós estávamos na frente, linha de tiro, tipo assim, ação, reação, nós estávamos realmente ali no dia a dia da empresa. E uns 5 anos a gente começou a mudar, tipo assim, mudar a cultura, inclusive, da empresa. Legal. Porque você vai vendo que você tem que formar
líderes na empresa. Você é importante, mas é importante você para mapear. Chega uma hora que você começa a não ter mais tempo, a idade vai chegando também, você vai cansando, digamos assim. Então a gente começou a estruturar a empresa e a gente foi buscar uma coisa interessante. Toda empresa tinha que ter missão, visão e valores. Nossa, vocês não têm, né? Botava lá num Faz quadrinho. parte do planejamento estratégico, né? Aí botava numa gaveta e ninguém sabia. Pede um funcionário, mas ele não sabe qual é que é a missão, visão e valores da empresa. Aí, quando nós colocamos um site, há 25 anos atrás, 30, o cara, não, tem que ter, ué, como é que você vai ter um site lá que não tem? Falei, ó, eu só vou ter o dia Que eu vivi. que a missão que aquilo ali simbolizar realmente o que é a Panam. Que E que o legal. pessoal saiba. Então, quando a gente fez 40 anos, agora, 4 anos, quase 5 anos atrás, a gente construiu a várias mãos. O pessoal, vamos fazer? Eu falei, vamos, mas vamos construir isso. Então, a gente construiu. Aí, por exemplo, qual que é a missão da Panam? É facilitar e encantar pessoas, promovendo uma experiência única de atendimento com nossos produtos e serviços. Cara, isso está lá na recepção, isso está em quadrinho, isso está na sala de treinamento. Tá dentro do coração. Isso está dentro. No coração Quer e na dizer, mente das aí, pessoas. quando a gente faz onboarding, entra alguém na empresa, o mesmo, assim, um programa que a gente fala com a empresa todo dia de manhã, a gente pensa, ó, é o seguinte, meu pai ensinou uma vez uma coisa, ó, você não é obrigado a prometer. Agora, sempre que você prometer, você é obrigado a cumprir. Sabe, tipo, palavra, fio de bigode. Ele não aceitava. Vara de marmelo eu comia mesmo, sabe? Tipo assim, então, a gente trouxe ensinamento. Então, se eu coloquei lá, eu falo para os colaboradores, tanto o que está entrando quanto o que já existe. Imagina a pessoa chegar na Panam e ler lá que a missão é facilitar e encantar pessoas, promovendo uma experiência única de atendimento com nossos produtos e serviços. Ele fala, cara, você está facilitando minha vida? Você está falando que está me encantando? Você está me dando uma experiência única. Quando você fala única, é porque é a melhor, é única. Então, olha a responsabilidade que vocês têm. Porque isso a gente decidiu que é isso que a gente quer. Ah, tá legal, nossa avaliação tá bacana, sabe? O Google já foi 4.8, tem bastante avaliação, tá legal. Essa é a notícia boa. Ó, parabéns, a gente lê as mensagens dos clientes e tal. Então, essa é a parte boa. A parte ruim é a seguinte, é a notícia ruim. Qual que é? Nossa, sarrafo subiu. Alguém que vem aqui, ele já vem esperando algo diferente, né? Então, você não pode mais só atender a expectativa de um cliente. Você não pode só superar. Não pode só superar. Você tem que encantar. Encantar, é mais que eu entendi. Então, claro que a gente comete erros ainda, mas o objetivo é esse. Aí, quando nós fizemos 40 anos também, o que é a Panam? Qual vai ser o mote? Puta, Panam, tradição, né? Não, mas espera aí, uma empresa de 40 anos é tradicional, né? Mas ela é tradicional e ela é inovadora também. Por isso que a gente falou, ela se reinventa. Então, Panam, tradição e inovação. Então, a nossa visão, ser referência à cultura de inovação para inspirar colaboradores, que são os primeiros, que se eu não inspirar eles, se eu não tratar bem eles, não vão tratar bem mesmo. Meu maior patrimônio são os clientes. Isso mesmo. Então, ser referência à cultura e inovação para inspirar colaboradores, clientes e parceiros. Parceiro é tudo que gravita em torno, assistência, fornecedores, pessoas, né, e tal. Então, a gente fez essa missão, visão e valores, né, exatamente em cima disso. Aí você falou em termos de treinamento. Está lá nos valores. Capacitação de pessoas. Então, hoje nós criamos a Educa Panam, a gente banca até 80%, por exemplo, de graduação, pós-graduação, treinamentos, enfim, o que a pessoa quer fazer, claro, dependendo do mínimo aí que ela trabalha na empresa, se o foco, eu quero fazer enfermagem não dá como, então tudo bem, você colabora, não é bom a pessoa se profissionalizar, mas se for dentro da área que ela trabalha e tal, até 80%, para quê? Para melhorar essa pessoa, porque cada vez você exige mais dela, e se ela não tiver um conhecimento, se ela não estiver inspirada, se ela não se relacionar, eu falo, você não vai em casa assistir futebol, novela, nada contra futebol, nada contra novela, nada com quem não quer. Mas para trabalhar, para crescer, precisa disso. E aí você vê, a pessoa chega, tem pessoas realmente dentro da empresa mesmo, cresceram, sabe? Tipo assim, o cara começou como vendedor interno, hoje é gerente comercial, a menina começou como atendente ali na recepção, hoje é coordenadora no segmento e tal. Muito obrigado, Roberto, oportunidade. Eu falo, não, oportunidade dá para um monte de gente. Tem uns que nem sabem o que ela recebeu a oportunidade. Vocês aproveitaram.
É verdade. Então a gente trabalha muito pessoas, né? Porque o maior patrimônio, sem demagogia de novo, não é o prédio, uma loja bacana, são as pessoas. Eu tô com vontade de trabalhar na Panam já. Não, Porque se você sair de lá, amanhã não tem mais o prédio. Com as pessoas isso você aí. constrói de novo. É isso mesmo. Pega o pessoal do Google e leva lá pra Panam. É a Panam ou é o Google? É o Google, porque são as pessoas, não são as paredes. O Conrado Adolfo tem uma frase que ele diz que nada supera o ambiente. De certa forma, você criou um ambiente que você queria. E nada Exatamente supera isso. esse ambiente. E a gente tem que mudar isso, porque era muito italiano, aquele negócio perfeccionista, então você muitas vezes era duro, muitas vezes você não tinha sensibilidade, coisa assim. Você tratou bem, porque isso é nato seu, né? Mas você, para mudar uma cultura, então muita gente é resistente, né? Por que a pessoa, vamos mudar? Não, pelo amor de Deus. Por quê? Porque o mudar gera o desconhecido. E desconhecido ninguém quer. Sim. Vamos navegar nessa zona de conforto e tal. A gente começou a mudar, a gente fez uma série de mudanças. Só que a vantagem, eu não contratei ninguém para mudar. Eu fui buscar ensinamento, as pessoas são parceiras nesse processo, mas eu comando esse processo. Mas é isso aí. Aí Você é o embaixador eu dou o tempo ao valores. tempo. Eu tenho um colaborador que não quer mudar, só que ele me dá um baita resultado. Por que eu vou mudar a pessoa? Não. Agora é o seguinte, fica bem claro. Enquanto você dá resultado, tá legal. Na hora que você não dá resultado, você vai as consequências disso. É ameaça? Não. Ó, É vamos mudar, realidade. vamos fazendo, precisa melhorar aqui. Aí a pessoa diz, não, vou fazer um curso, ó, você, curso de computador, olha só a loucura. Por quê? Porque o orçamento já está difícil fazer hoje. É muitos itens. E a pessoa começa a sentir dificuldade. Ela diz, opa, deixa eu me Vou ficar profissionalizar. ultrapassada, né? É. Então, a pessoa está lá com 50 anos e tal, e ela vê. Então, é aquela coisa, já estou lá no setentinha. O cara diz o seguinte, comecei a fazer inglês, por quê? Não é nem para, vou falar nunca, mas você vai fazer uma imersão, você vai fazer um treinamento. Hoje tem muitas palavras dentro desse contexto A gente que fica você perdido. fica boiando, fica perdidaço, né? Então, pelo menos, brincando aí. Aí você vai lá, professora, faz Duolingo, e você vai brincando para pelo menos ter uma ideia, tipo assim, de como é que funcionam as coisas, porque o inglês está muito inserido no nosso dia a dia. Então, não é faço o que eu digo e não faço o que eu faço. Eu tento ser um exemplo nesse sentido, né? Por realizar, e aí as pessoas veem, opa, é possível, pô. Eu brinco, eu sou o cara que menos tinha necessidade, digamos assim, de mudar, de fazer, de estar procurando isso. E aí, se eu estou preocupado com isso, eu falo, você devia me preocupar, porque esse mundo está maluco, Mas você né? sabe que você é o líder, né? Então, você buscando ser como você está sendo, o sorriso que você tem no rosto, as pessoas vão querer ser como você. Então, eu tô vendo sucesso aí também a partir do teu estilo de liderança. E só um gancho, eu fiz uma certificação agora no começo do ano de liderança segura. E para você ter um ambiente saudável, não um ambiente tóxico, né? Ele tem que ser baseado numa cultura de valores. Então, porque senão o líder, ele age de acordo com a cultura da casa dele, do pai dele, da mãe dele, onde ele não tem gestão da emoção, onde ele fala um pouco mais alto, faz coisas que não tem que fazer. A partir do momento que você fez isso que você fez, de colocar bem claro a missão, a visão e os valores, a liderança vai ter que trabalhar dentro do que está estipulado. Isso gera confiança e isso traz uma liderança segura. Fica muito Tá claro, linda né? essa Panam aí, gente. Não, e é legal assim, Muito porque legal. quando você muda, o ambiente ao seu redor muda. E existe um ditado que as pessoas dizem que quando o dono corre, o funcionário anda. Quando o dono anda, o funcionário senta. Quando o dono senta, o funcionário deita. Então você tem que ser sempre um exemplo de quem está correndo, buscando conhecimento, evoluindo, porque as pessoas sempre vão estar espelhadas no seu Roberto Reck. O Stephen essa é uma Covey, realidade. né, que é o autor dos 7 hábitos altamente eficazes, Cara, ele fala que a liderança eficaz ela começa com autoconhecimento, né? E a gente está vendo muito isso daqui, né? Por exemplo, teve uma hora que você fala sobre aumentar o desafio e aí você percebe que os funcionários também precisam acompanhar. Você está colocando, sem querer, você está colocando eles em flow o tempo todo, né? Porque um desafio muito grande e pouco conhecimento vai gerar frustração. Um desafio muito pequeno com muito conhecimento, gera aquele marasmo, né? As pessoas não engajam com aquele desafio. Legal demais, cara. E assim, pegando esse gancho dos treinamentos, o que você valoriza muito num colaborador que não pode faltar? Se tiver algum empresário aqui e estiver vendo a gente, ouvindo,
assim, putz, vou pegar esse exemplo aí, o que não pode faltar num bom colaborador da Panam? Sabrina falou que quer trabalhar na Panam. O que ela não pode faltar pra ela? Assim, tem muita gente assistindo a gente, ouvindo a gente, que tá fora do mercado ou que deseja, né, entrar no mercado. Então, acho que essa dica do Só assinar Roberto aqui, agora... Sabrina. Obrigada, amigo. Uma honra pra Tem um mim. ditado legal que fala assim, contrate caráter e treinabilidade. Legal. Eu acho que é bacana isso, porque você não muda caráter. Habilidade você pode dar. Então, hoje a gente fala bastante, eu vejo muita gente falando, né? Todo mundo fala. Está muito difícil a mão de obra hoje. Está muito difícil. Tem essas gerações que não querem mais e tal. Tem muita essa coisa. Mas você pode fazer a diferença. Eu não tenho dificuldade. Claro, eu gostaria de contratar o cara já pronto, que a universidade me entregasse lá um vendedor já com conhecimento, ele entrasse já desenvolvendo, ganhando dinheiro, não. Você tem que muitas vezes formar ele e tal. Mas quando você tem esses princípios, esse objetivo, você consegue. Eu tenho uma galera nova lá e está fazendo uma transformação muito grande lá, estagiários, então tem a liderança lá em inovação, em qualidade, sabe? Uma galera lá totalmente diferente daquele quadro. Eu contratava o quê? O meu modelo, italiano, perfeccionista, as pessoas vão ficando 10 anos, 20 anos, 30 anos. Então vai entrando, você vê que isso tem que mudar, porque os meus clientes também estão mudando. Porque vem a geração agora, segunda geração, terceira geração. Então, eu digo que a gente não tem grandes dificuldades para contratar, para inserir. Por quê? Porque eu estou disposto a capacitar essas pessoas. Eu entendo que eu quero formar. E aí, quando você forma elas, quando você desenvolve elas com esse modelo da sua cultura, do seu conhecimento, enfim, elas se sentem enganjadas, se sentem representadas, enfim, você vai ter um resultado melhor, sabe? Eles se sentem pertencente, né? Exatamente Parte do isso, processo. parte. E aí, claro, você não é perfeito, você erra, tem pessoas que saem, mas o importante é isso, é você entender que o mundo mudou. O cara diz assim, tu imagina, eu contratei a pessoa, ela não entendeu que trabalhava no sábado, chegou na segunda-feira a trabalhar, disse, assina aqui, ela disse, não, mas sábado eu não trabalho. Como você não trabalha? Né? Então, é um direito, a pessoa não quer trabalhar no sábado. Então, a pessoa não aceita. A gente que é mais antiga, eu quero uma coisa assim, nossa, conseguiu um emprego, né? Tem um negócio. Meu pai trabalhou 40 anos numa mesma empresa, né? Aquela coisa. Se olhava a carteira assim, se o cara trabalhou em 2, 3 empresas, não era muito bom, não, né? Porque, tipo assim, era um modelo diferente. E você cria, você é o quê? Você é produto da sua formação, da sua educação, da sua ética, de tudo que você vivenciou. E eu sou lá de 55. Então, era um outro mundo, né? Baseado em valores, em palavra, em uma série de coisas. E aí você tem que mudar, porque hoje você não pode tocar uma empresa daquela maneira. E aí você tem que se inserir nesse novo mundo, se adaptar e tirar o melhor. Então, graças a Deus, a gente não tem problema hoje. A gente sabe que o mercado está difícil, não é fácil encontrar e tal, mas quando a gente quer, por quê? Porque já está inserido dentro. A pessoa vai fazer um boarding bom, eles vão entrar, eles vão na função deles. A gente criou todos os processos agora de prospecção, de entrevista, de contratação, onboarding, treinamento, capacitação, até a pessoa começar a performar mesmo. Isso custa dinheiro, mas está lá. Nos valores da Panam, desenvolvimento de pessoas. É isso aí. Então, você não encontra mais ninguém pronto. Pô, ganhei na loteria, o cara chegou, já está arregaçando, está vendendo. Não tem mais isso. Então, quando você está consciente que você não vai encontrar isso... Tem que investir, tem que você investe, trabalhar. Faz parte o investimento, faz parte todo esse processo para você buscar um ótimo colaborador, né? Não, e aí eu tenho um exemplo para dar, né? Eu fui convidado pelo Djan para dar uma disciplina na pós-graduação, de gestão, liderança, inovação. E aí fechou a turma, né? A gente foi lá no território. Desculpa, no território, e tinha uma aluna lá da Panam. E aí, nossa, aí todo mundo teve que falar um pouquinho. E aí ela, poxa vida, ela se emocionou e ela começou o discurso dela agradecendo a Panam, agradecendo o seu Roberto e tal. Muito bonito de ver as coisas que ela falou. Você não estava lá. E aí eu já queria trazer você aqui. Eu falei, gente, vou atrás do seu Roberto, que ele vem no podcast. Foi lindo, viu? Eu fiz a primeira.
Você não deu aula na primeira, Não, eu dei esse ano na disciplina de E liderança. aí o Paulo fez comigo, o Douglas, agora a Natália. A Natália que fez. Foi bem bonito. E aí Gratidão a gente tem, dela. quando a gente tem até 80, quando eu quero, tipo assim, eu achei que é fantástico, né? Aí a gente é Panam Banca Integral, sabe? Tipo assim, quando é uma coisa diferente, um curso, né, tal, são vários, né, meses e tal. Sim. Então a gente banca isso aí porque qualifica. Pensa. Aí o cara diz, não, amanhã depois sai, porque começa a fazer um network, começa a relacionar, começa a vir as propostas. Né? Pelo menos ela... Mas se sair é o seguinte, outra coisa, quando você tem esse pensamento, você valoriza também. Aconteceu há pouco tempo, uma pessoa chegou na minha sala e falou, Roberto, eu recebi uma proposta. Lembra que você falou, sempre que eu recebi uma proposta para trazer para você? Aí eu lembrei esqueci o sobrenome, o Red, é o CEO fundador da Netflix. Ele perdeu uma funcionária, chave dele. E ela falou, ó, comunicando, estou saindo. Eu falei, não, pelo amor de Deus, você não vai sair. Vou para o Google. Ia ganhar o dobro. Ele falou, meu Deus, mas... Não, mas vamos, para aí, vamos negociar. Ela falou, não, eu começo amanhã lá no Google, tal, blá. Aí ela falou, não, valorizou. Aí ele foi buscar a razão para ela sair. A função dela tinha valorizado tanto que o mercado estava pagando bem mais. O que aconteceu? Ele teve que contratar outra, inexperiente, ganhando bem mais que essa ganhava, digamos assim, porque eu não sabia. Então ele fez uma reunião com todos os colaboradores e falou o seguinte, sempre que você receber uma proposta, você vai. Você vai, sem constrangimento, vai lá, ouve a proposta e tal, e me traz. Se eu puder cobrir, se acontecer... Mas mais que isso, eu fico sabendo como é que o mercado está valorizando cada área, porque de repente você não tem, são muitas áreas, né? E aí ela foi lá e levou uma proposta. Recebi uma proposta assim, eu achei, o pessoal está insistindo e tal. Como é que é a proposta? Vamos discutir aqui e tal. Acabou ficando. Olha que bom. Por quê? Legal. Porque senão ela saía, pô, vou levar lá, vou dizer que eu fui ver uma proposta numa empresa e tal. Nem era uma área que não é a atividade fim da Panam. Mas ela recebeu isso, levou, por quê? Porque ela confiou, ela lembrou, isso faz tempo que eu falei, né? Tipo assim, ó, sempre receber, vão lá, ouvem a proposta e trazem. Se der legal, tudo bem. Se eu disser eu não posso bancar isso, Sim. tudo bem. Eu né? te abençoo, E vai. analisando como Mas empresário... no caso eu não perdi, porque senão ela já podia sair e dizer, ó, saí porque não, eu recebi uma proposta, mas que proposta é essa? Então ela antecipou. Então isso fica uma visão clara daquilo que você quer e da pessoa confiar nisso, né? De chegar lá. Tanto que ela chegou até com o nome da empresa, contratando ela, casualmente. Era uma empresa de um amigo meu, mas não ficou. Quer dizer, empresa grande, o cara nem sabia que estavam contratando, enfim, né? O departamento foi atrás dela. Então, isso são coisas, assim, que você fala, mas quando o colaborador vê que materializa isso, ele passa a acreditar mais. Porque daí é rádio corredor. Tem a fofoca, tem a coisa ruim, mas tem a coisa boa. A pessoa dissemina isso. Não precisa Poxa, você dizer, isso é uma baita valorização. Né? A pessoa diz, ó, a coisa lá é séria, né? Realmente o que se fala se cumpre. Né? Vamos pra roda? Vamos sim. Vamos pra roda, mas vamos deixar ele falar só um pouquinho dessa parceria da Panam com o impacto social. O diretor trouxe pra gente aqui que vocês estão envolvidos em causas sociais, apoiam times de escolinhas de futebol. Fala pra gente rapidinho como que é essa pegada da Panam apoiando essa parte mais social e cultural aqui na... Eu penso que quando você acaba se relacionando, e principalmente me relacionei bastante na cidade, né, clube social, esporte, uma série de coisas, você acaba tendo contato com muita gente. E aí, muita gente tem essa finalidade nessa parte social, tá à frente. Então, esse caminho vem livre. A pessoa vem, ó, pô, vamos aqui, tem a CC... Tem uma série de entidades que você conhece, as pessoas que fazem isso, que trabalham com isso, né? E aí você acaba, dentro da possibilidade, você se envolvendo com isso, né? Então, futebol é muita... Você falou, né? Eu mexi com futebol de salão há muitos anos, 10 anos lá atrás, com entidades, e sempre entender que você não tem obrigação. Mas você tem que pensar naquelas pessoas que têm dificuldades, que precisam mais. Muitas vezes o pouco de você é o muito para essa pessoa, para essa entidade. Então a gente apoia, a gente colabora com várias entidades, porque fazem parte. Você está na cidade, você está no estado. Essas pessoas que eu digo, quando elas chegam próximo de você, elas trazem toda a realidade, que muitas vezes você não enxerga, né? O dia a dia você está correndo, aí você vê, a gente está numa campanha, o Amadeu lá da Zona Mate começou de doação de sangue. Aí ele foi incluindo empresas e tal, e a gente entrou. Aí você conhece o Carlão, né? Tipo assim, são pessoas fantásticas, né? Aí, ó,
que dão a vida, né, por uma causa, e aí você fica sensível, você vai lá lá para doação, você envolve enganja todos os colaboradores e tal. Então eu penso isso, através dessas pessoas, elas te trazem essa sensibilidade que muitas vezes o dia a dia não te permite, né? Você está ocupado, a pessoa liga lá, ó, tá, a entidade quer falar com você, nossa, mais uma coisa, patrocínio e tal. Como você tem a pessoa que comanda isso próximo de você, você acaba se envolvendo e fazendo. E eu digo assim, porque tem coisas que você dá visibilidade, né? Muitas vezes parece que você faz para aparecer. Mas eu aprendi uma coisa, assim, eles falaram, é importante, porque quando aparece a Panam, mostra que empresas podem ajudar. Então, nós não queremos dizer ou que você diga que você ajuda. A Panam está engajada nisso, sabe? A partir do momento que você está engajado, a pessoa, eu posso... Porque eu entrei já em entidades assim, através de empresas amigo meu. Sabe, você ligar, vem aqui. Como é que você está fazendo? Eu vi lá que você é empresa, amiga, não sei do que e tal. Também quero ajudar, né? Eu quero ajudar e tal. A Donativa, tem várias. A Juliano Varela, eu conheço o Juliano, quando ele nasceu, né? Tipo assim, da Juliana, do Varela. Então, a gente acompanha desde aquela época, sabe? Tipo, desde aquela época a gente distribui modestamente, mas sempre, sabe, com isso. E muitas vezes que eu falo ganho, eles têm um desenvolvimento de cozinha e tal, e estão sempre por lá, comprando, se relacionando. Então, o bem traz o bem, né? Tipo Você assim. vê a mentalidade próspera, né? Longe da escassez, transborda e dá para ajudar todo mundo. A gente precisa ir para a roda de tereré. Posso dar um recadinho enquanto... Por favor, rapidinho? vai. Gente, estão gostando desse bate-papo? Então faz o seguinte, ó. Ajuda a gente a construir esse episódio. É muito importante o comentário de vocês. Então, quando você pensa em uma empresa de longevidade, qualidade, em quem você pensa? Vamos ver o que essas empresas têm em comum. A gente discute aqui nos comentários. E, claro, deixa seu like, né? Se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu. Busca a gente nas nossas redes sociais. Tem muita coisa legal vindo por aí para quem tá inscrito na nossa família. E manda para todo mundo, né? Manda para o máximo de pessoas que você puder essa conversa aqui. Vamos pra roda? É isso, né? Vamos lá. Antes tem uns presentinhos, Temos né? uns presentinhos aí. É uma forma de agradecer aí a sua presença aqui, tudo que você está entregando, que ainda nem, né? O melhor está por vir. O melhor está por vir. O professor Pedro Chaves. Porque a gente tem a roda de tereré e na roda de tereré tem umas perguntas, inclusive eu já vou dizer para você, pega papel e caneta, tá? Porque As melhores são agora. o que a gente preparou para a roda de tereré tá incrível. Vamos lá. Mas antes, todo mundo que vem aqui, viu, Roberto, é muito bem tratado. Então você vai ganhar um presente aqui da Malu Pires. Olha que coisa mais linda. Você usar. Malu Pires, nossa parceira aí, Nossa desde parceira, os primeiros passos. Dos né? primórdios do Novocast. Beijo pra Malu. Depois você marca ela lá nas redes. Aí, ó. Aí, tem que dar uma ajeitada depois depois na aba tem. dele, né? Tem. Você também... Cadê? Vai ganhar uma caneca nossa aqui do Novocast em parceria com a... Abre aí, Júnior. Em parceria com a Novo Normal, que é a agência de marketing do Júnior, para você não esquecer da gente quando estiver tomando aquele cafezinho, tá? Lembrar do dia que você esteve aqui conosco. Legal. Você vai levar também uma erva mate Pajarito para sua casa também. Um beijo para Pajarito. A gente quer mandar um beijo também para Qualisalva. Se você não conhece o serviço deles, eles levam pronto-socorro para dentro da tua casa. Então, fica ligado. Tudo vai subir aí um QR Code para você. E a Hidrate. E a Hidrate também, nossa aqui, que deixa parceira. nossa água geladinha. Ó, gente, sabia que tem copinho de café, pratinho de pet, coqueteleira, né, diretor? Olha, tá muito legal. E para os Dia dos Namorados também tem umas promoções lá de kits muito especiais. Foi tudo, diretor? Pajarito, já foi todo mundo. Então, vamos começar? Vamos à roda de tereré. A roda de tereré são perguntas mais rápidas, assim como a dinâmica da roda de tereré. A resposta também é mais rápida. Quando a gente quer saber mais um pouquinho aí, a gente fala... Deixa eu dar um tereré pro sobre a sua Roberto. resposta. A gente vai Vamos lá. continuar. Eu vou Tá bom? começar, tá? Beleza. Roberto, a gente vai querer saber quem é o Roberto Reck, numa palavra ou numa frase. Quem é você? Eu penso que eu sou um cara obsessivo por objetivos, assim, pela empresa, pela família. Eu vou até o final, muitas vezes, não medindo consequências, no sentido, assim, de dar o meu todo mesmo, sem buscar nada de volta. Legal. Você sabe que uma vez eu ouvi a diferença da ambição para ganância, né?
Essa obsessão é uma ambição que é positiva, diferente da ganância, que é passar por cima dos outros, né? Não, é que é uma força que te move porque você sabe onde você quer chegar, né? O que te tira do sério? Já me tirava do sério a opinião das pessoas sobre mim, sabe? Tipo assim, eu ficava enlouquecido, sabe? Coisa... Hoje já venci essa barreira, não importa o que Tu já pense. sabe quem você É é. exatamente isso. Você vai ganhando Legal. confiança e tal. Então, é o que me tirava do sério, praticamente. Hoje, o Grêmio tem me tirado ultimamente do sério. Esse ano o Grêmio tem me tirado do sério, mas já está normalizando já. Ajuda ele aí, mano. Roberto, o que é sucesso pra você? Sucesso eu penso que é muito trabalho, sabe? É você buscar ter uma rota, enfim, ter um objetivo e você ser incansável, ser obsessivo por isso, realmente. Porque o que muitas pessoas veem com sucesso, é claro que é difícil hoje ter Panam, não é um sucesso, mas é muito relativo, porque eu vivo o dia a dia e as pessoas veem o resultado lá, bacana, bonito, e eu vejo os problemas que tem para manter esse pseudo-sucesso, para buscar mais sucesso. Então, eu vejo que não é sucesso, sabe? Tipo assim, são resultados que são positivos hoje, que amanhã pode mudar tudo. Então, eu penso que sucesso muitas vezes engana, sabe? Tipo assim, você pode pensar, nossa, eu sou sucesso hoje e o mundo é muito cruel, sabe? Tipo, não tem, né? A vida realmente não tem dó de ninguém, né? Então, você pode ter um sucesso momentâneo, você tem que ter consciência que ele não é para sempre, sabe? É isso mesmo. Roberto, qual foi a maior lição de liderança que você aprendeu na prática, que você possa passar aí para quem está nessa posição aí de líder? Uma dica aí. Eu me inspiro muito, eu falei do Dr. Irineu Bianchi, ele era o gestor lá da Panamante e ele tinha uma visão assim, e ele, com isso, ele viabilizou a nossa vinda. A minha vida podia ter rumos completamente diferentes, melhores ou piores, né? Ele podia estar lá, certamente estaria lá no Sul. Então, por uma visão dele, por uma liderança, ele realmente era um líder nato, ele propiciou essa vinda para cá, ele acreditou na gente. Guri, a gente era guri, ele era um pouquinho Ele mais. acreditou em vocês mais do que vocês Mais mesmos do que ali, nós, né? de repente você não sabia, né? Tipo assim, e a gente, tanto era forte essa liderança que a gente veio cegamente, tipo assim, né? Só se deu certo, deu. Se não tem, vai ficar alguma mágoa, algum negócio? Nada. Então vai. Mas foi através da liderança inspiradora dele. Legal. O que você diria para alguém que quer empreender hoje, mas está com medo de começar? É o feito é melhor que perfeito, sabe? Tipo assim, começa. Começa. Hoje tem que planejar muito bem, faz pesquisa e tal. E ter a consciência que você vai ter que focar nisso. Não pode ser mais ou menos, não, eu vou ter um trabalho. Não. Vai ser a razão da sua vida. Tá? Não tem... A gente, olha, 44 anos vendo gente começar ser sucesso, gente começar e sendo fracasso, gente ficar mais ou menos, gente que a gente acreditava, que eu acreditava que ia explodir, explodiu no mau sentido, gente que eu não acreditava e que virou sucesso. Então, depois você conhece a pessoa e vê a razão. Mas eu penso que é isso. Hoje, tem dificuldades, mas dificuldades geram oportunidades. Uau, Então, legal. é mais ou menos por aí. Legal. Se você pudesse tomar um café ou um tereré com qualquer pessoa, viva ou morta, quem seria essa pessoa? Tipo assim, na parte, né, a gente fala, a gente tem muita saudade da família, minha mãe, meu pai, né, a gente teve uma relação fantástica e hoje fiz tudo que era possível, né, digamos assim, minha mãe, mas eu gostaria de ter ela, né, isso na parte família, na parte assim, né, e na parte de inspiração, de gente, né, tem bastante, eu sou muito fã de Steve Jobs, uma série de coisas, mas o Mahatma Gandhi é uma fonte inspiradora, né? Aquele cara que tinha um objetivo, passou por cima de tudo, sabe? Tipo assim, não mediu esforços, né? Eu moldo muito isso, sabe? No sentido de humildade, não aquela humildade de baixar a cabeça. Humildade para entender que ele tinha que passar por situações para levar, enfim, a Índia, né, para um negócio diferente, assim. E você sabe que eu estou estudando virtudes, e aí a virtude da humildade não é você se sentir abaixo de ninguém, é Menor, você ter clareza dos teus pontos fortes, saber que você é bom naquilo, mas que o colega também é. Não é só você, Isso. entendeu? Então você tem que saber o que você tem de forte, mas também saber que o Werner também é bom naquilo,
Entendeu? Ô, Roberto, se você tivesse que começar tudo do zero hoje, só com R$5.000 no bolso, o que você faria primeiro? Muitas vezes a gente brinca, né? Não, começaria tudo de novo, né? É difícil de imaginar, né? Porque chega uma hora, eu já não tenho mais, tipo assim, eu vou empreender alguma coisa. Você fica assim, muitas vezes, né, entusiasmado. Nossa, daria para investir aqui, eu poderia fazer isso. Eu falo, mas eu já tô. A gente brinca daqui para frente só para trás, né? Então você tem uma empresa, mas são muita oportunidade, muita possibilidade. Então é difícil, eu não me imagino. Eu já estou mais a consolidar, digamos assim, a Panam, a cultura, né? Até quando você pensa em durar a Panam? Para a eternidade, tipo assim. Criar mecanismo que ela possa continuar, né, desenvolvendo aí, que as pessoas que sucederem lá, né, possam ter inspiração para continuar. Mas eu não me vejo assim, né? Teria 1000 oportunidades. Ontem eu estava vendo, até lançou candidatura a presidente do Grêmio, da marca Spam, e fazendo propaganda, né? O cara começou com um negocinho, uma combizinha e tal. Hoje ele é dono da sociedade, ele acabou comprando outra parte. Hoje é uma empresa modelo no Brasil, né? E você vê a humildade do cara, assim, sabe? Tipo assim. Então, a oportunidade que ele viu, né? Para começar um pequeno negócio que hoje é gigante. Eles vendem 20 milhões de pães por dia, né? Olha, cara. Eles abastecem 10% da população do Brasil, poderia comer um pãozinho no mais do que pão. E você vê o cara falar, aí você vê o porquê, né, que ele fez. Tá dando tão certo, oportunidades, né? Muitas vezes tem milhares, né? Então, mas eu hoje já não penso mais, não, já mais torcendo para os filhos, para os netos, né, pela empresa. Legal. Ô, Roberto, tem um conselho que é assim, né, que dizem no mundo dos negócios, é R rápido, R pequeno e R barato. Olhando para a tua trajetória, qual foi o erro mais caro que você já cometeu? Que tem, né? Eu imagino que tenha, porque o do erro não dá para escapar. Qual o erro mais caro que você já cometeu? O que você aprendeu com ele? A gente erra muito, sabe? Lá atrás, principalmente, que você é na impulsividade. Você imagina, eu sou da época do 81, então a empresa 80. Plano cruzado, plano Bresser, plano Collor. Eu penso que aí a gente acertou mais que errou. A gente não pegou dinheiro, a gente não entusiasmou. E você passar uma semana sem tirar uma nota fiscal, aquele negócio, parou tudo, confiscou dinheiro. Agora mudou, não é mais cruzeiro, é cruzado, é real, é novo cruzado. Era uma loucura você fazer. Então, a gente tomou decisões também erradas. Mas eu, sinceramente, eu não tenho nenhuma gravada assim, porque teve ações que a gente podia ter feito, podia, se nós tivéssemos o caminho, podia ter mais sucesso e tal. Só que a gente fez muitas escolhas que deram muito certo. Uhum. Então, eu penso que é um equilíbrio, né? Então, o erro, eu sei que tem muitos erros, sabe? Que, de repente, se tivesse oportunidade, você podia mudar alguma coisa. Mas eu foco mais nos acertos, né? E que os erros não causaram, digamos assim, um prejuízo, uma coisa que marcou, tipo, pô, se eu tivesse feito isso, por que eu não fiz isso? Eu penso que, na idade, seria muito injusto hoje, com o conhecimento que eu tenho hoje, com a trajetória que eu tenho hoje, julgar uma ação tomada lá naquela época. Então, muitas vezes eu falo o seguinte, o cara diz, olha, o cara fez isso há 10 anos atrás. Tudo bem, mas qual era o contexto? Como é que era o ambiente de 10 anos atrás que motivaram ele a tomar aquela decisão? Você julgando de hoje, com o seu conhecimento, com a sua coisa. Então, eu prefiro valorizar, né, no caso, o acerto. A gente cometeu muito erro, continua cometendo, uma característica diferente. Hoje a gente valoriza o erro. Deixa o colaborador, pode errar, só que depois ele vai explicar por que errou e... Diz que você pode errar, mas persistir no erro, aí é burrice, né? Você pode ser sábio ou inteligência. Sábio é quando você aprende com os próprios erros. Inteligente, quando você aprende com os erros dos outros. Inteligente, quando você aprende com os próprios erros. Então, se você não pode ser sábio, que seja inteligente. Aprende com os seus erros, sabe? Então, é mais ou menos por aí, sabe? Eu não sei se... Eu escutei falar que os pilotos, quando acontece alguma coisa errada, né, no ar e tal, quando o avião pousa, diz que eles têm um tempo ali para contar, para falar que a decisão que ele tomou tal, ele não é punido. Justamente para ter essa cultura de você melhorar os processos e diminuir os riscos na aviação.
Eu acho bem legal, porque quando a gente erra, a gente tem medo de falar do que a gente errou, porque a gente vai ser punido. E se você tem esse ambiente seguro, onde você vai poder contar ali o que aconteceu, vamos lá ajustar o processo e vida que segue, né? Exatamente isso. Tem que ter essa coisa, a pessoa ter a liberdade para errar. Eu falo, pelo amor de Deus, acerta um pouco também, né? Não só erra, né? Mas relata, e aí o que você deveria ter feito, por que você não fez e tal. Aí você discute isso e fatalmente a pessoa não vai mais errar na próxima vez. Porque o erro é inerente ao Principalmente na próprio inovação, processo. né? Se você vai que a inovar, gente- não tem como inovar, acertar sem errar, né? Exato. Você está muitas vezes num novo, né? E o novo muitas vezes te abre 1000 possibilidades. Qual foi o maior desafio nesses 44 anos de empresa que você enfrentou? São muitos, né? O que a gente muitas vezes se cobra, eu me cobro muito, muitas vezes, é tipo assim, será que eu aproveitei as oportunidades? Sabe? Todo dia você tem desafio. E o que acalenta, tipo assim, é dizer, não, mas eu acertei bastante também, né? Meu Deus, eu muitas vezes eu faço assim, pô, a gente podia ter, nós pegamos lá no início, a gente cresceu. Pô, aí você diz, bom, mas alguém que enxerga para lá de fora, diz, pô, os caras estão ali, ó, tem a loja, tem outra loja, estão 44 anos, loja bonita e tal. Então você tem que olhar um pouco por isso, sabe? Fazer um reforço positivo. Porque não tenho, assim, eu não marco muito, né, um erro, uma coisa que eu não fiz. Eu prefiro acreditar, focar mais nisso aí. Não para esquecer. Tiro lições, né, mas sempre focando na parte boa. Eu sempre falo. Muitas vezes a pessoa diz, não, é questão de otimismo e pessimismo. Eu digo, o otimista pode errar. O pessimista já está errado. Muito bom. Não é claro? Exatamente. Então, a pessoa, pô, não, você é muito otimista, pô, você está vendo. Não, você tem que partir do otimismo. Eu falo assim, eu aprendi lá em 99, acho que eu fiz um MBA. O Banco do Brasil trouxe, era a USP. E eu fiz, não tem certificado, foi que nem eu fiz na coisa, me permitiram eu fazer, porque eu não tenho o curso superior, né? Uhum. E o professor falou, preocupe-se com aquilo que você possa mudar. Não gaste energia boa em cima de energia ruim. Então, eu estou reclamando de juro. Pô, esse juro não dá, tu vê agora, Selic é tanto, o que eu vou fazer, porque eu estou devendo. Né? Não deve. Não, mas eu não consigo trabalhar sem dever. Então, mude o seu mindset, sei lá eu. Por quê? Você tem poder de mudar essa questão dessa subida do juro? Você não tem. Então, você ficar muitas vezes, e aí que está o mal do tem, a pessoa, para justificar seus erros, ela coloca no governo, no juro, no concorrente. Acha um culpado. Não que a gente não tenha momentos de criticar governo, que a gente acha que podia ser feito melhor, não que o juro não esteja alto, não que isso não impacte no seu negócio. Mas o que eu posso mudar? O que eu posso fazer para isso impactar menos? Então, não vou mais dever. É difícil, mas eu traço um objetivo aí a médio, longo prazo, que eu vou não depender mais de recurso bancário. Aí sobe o juro, não sei o quê. Claro, impacta na sua venda, porque o cara investe menos, o dinheiro, a aplicação do dinheiro em renda fixa é boa, mas é não preocupar com aquilo que você não possa mudar, sabe? Não pôr energia boa em cima de energia ruim, porque senão isso acaba sendo para justificar o seu fracasso, o seu não sucesso. Muitas vezes o cara é sucesso, mas um sucesso maior ainda. É a mão de obra que está difícil, é essa nova geração que não quer trabalhar, é o governo que não sabe nada, é o juro que está alto, é o concorrente, é o e-commerce. O e-commerce hoje, né? Nunca olha para si. Olha para si, veja o que você possa mudar e você vai focar nisso. E aí você não vai preocupar, né? Não vai perder noites de sono com coisas que você não vai resolver, que vai acabar, que nem eu falei, só sendo muleta, né? Para dizer por que você, de repente, não é aquilo que você gostaria de ser. Começa focando na sua zona de controle, que está no nosso controle. É isso aí, você sintetizou tudo, aquilo que você controla. Legal. Roberto, uma dica, qual que seria a habilidade mais potente para o empreendedor hoje aqui no Brasil? Para quem quer empreender, qual que seria a principal habilidade dessa pessoa? A gente vê um dos cases, né, de sucesso, empresas que hoje são enormes, né, tal. Eu penso que a simplicidade, a humildade, a dedicação, o foco, o objetivo, né, ter um propósito, eu acho que é isso, sabe? Você tem que acreditar bastante nisso e seguir à frente, porque se você quer empreender, dificuldades vão vir aos montes, sabe? Tipo assim, você não ter medo de errar,
de quebrar, a gente tem uma época que quase quebrou, sabe? Tipo assim, sabe, você não vê horizontes, meu Deus, né? Chamou o pessoal e disse, bom, o que vamos fazer? Teve uma vez só, que inclusive eu demiti. Tive que demitir gente, sabe? Renegociar salário com quem, ó, eu não tenho mais condição de pagar. Vamos reacertar isso. Infelizmente é isso, senão vou ter que demitir. Pegar dinheiro no banco para poder fazer uma demissão maior, tipo assim, para continuar existindo. Ufa, que bom que deu certo. Então, é loucura. Você vê assim, começa a não ver muita saída. Cai 40% da sua venda, você tinha feito investimentos, juro barato, de repente o juro fica alto, a venda cai, os compromissos te pegam ali e você não vê muita saída, sabe? Tipo assim, você não, vamos começar de novo, tipo assim, né? Vamos repensar. E aí você vê que a partir do momento que que as pessoas acreditam em você, você consegue. É impressionante, sabe? Muitas vezes você não tem dinheiro, mas você tem credibilidade. E isso, no momento difícil, ela ajuda muito. Ajuda muito mesmo. Então, a gente passou por esses perrengues e você sai mais forte. Aí veio a pandemia, a gente podia admitir, a gente podia... Não, a gente segurou, afastou os de mais idade, o governo criou alguns incentivos na situação trabalhava dia sim, dia não, a gente foi buscar razões e tal, e a gente cresceu nessa época. Quer dizer, Uau. supermercado, nossos clientes, teve muitos segmentos que não foi ruim, digamos, a pandemia foi ruim para todo mundo, mas no sentido comercial, né, industrial, não foi. Então foi por quê? Porque a gente estava no pé no chão, a gente tinha passado um perrengue uns 7, 8 anos antes, que a gente botou o pé no chão e realmente, não vamos mais isso aqui nunca mais na vida. Então, são ensinamentos que você leva, né, para frente. Errei, e aí não erro de novo, né? Então, são coisas assim. Pior negócio que tem que demitir pessoas e tal. Aí na pandemia, nossa, para não demitir e tal. Não, porque a gente estava preparado para isso. E aí você troca um pouco daquilo que você ganhou, né, para aquelas pessoas que ajudaram a ganhar. Você não está perdendo dinheiro, né? Você está retribuindo, né, aquilo que você ganhou. Tem momentos que você ganha, tem momentos que, entre aspas, você perde, né? Exatamente. Você tem que estar consciente disso. Legal. Fortalece uma crença que você trouxe no começo da nossa conversa, né? O que você entrega pro mundo, ele devolve para você em algum momento. Exatamente isso. Você é o eco, né? Ele vai e volta. O que conselho o Roberto de hoje daria pro Roberto adolescente? É difícil, né? A gente foi, tipo assim, uma infância boa, né, no sentido, assim, né? Muito ensinamento e tal, mas muito dura, né? Tipo assim, uma educação muito rígida, né? Aquela coisa de italiano, de trabalhar, sabe? Não tinha muito diálogo, né? Tipo assim, não tinha nada. Ela tinha que fazer ou fazer. Então, você desenvolveu algumas coisas. Eu falo, a gente é produto disso tudo, Sim. né? Lá do passado. Então, hoje fica muito fácil. Mas eu penso que são etapas que você passa na vida que te enriquecem, né? Se eu não tivesse lá, sabe, lá numa dura mesmo, começar a trabalhar com 8 anos, 10 anos de trabalho com um louco, 14 anos, carteira, dia e noite. Eu saí que eu trabalhava numa lancheria, no hotel, e fui trabalhar numa empresa de cobrança. E aí meus pais foram para o interior, passaram um período lá, e aí eu servi o almoço e o jantar em troca da comida, tipo assim, né? Porque a gente alugou um quarto lá para ficar provisoriamente. E aí eu trabalhava, chegava 11h30, 11h40, corria lá, servia o almoço com o pessoal, almoçava e ia trabalhar. Aí 6h30 tomava um banho, corria lá, ajudava a servir e depois ia para a escola, sabe? Tipo assim. Aí continuava fazendo as folgas no hotel no domingo para você ter uma renda extra, né? Então a gente, não sei se era nem por amor ao trabalho, por necessidade, você aprendeu isso, né? E você é muito humilde, interior, roça mesmo. Quando você vê a valorização das pessoas. Você trabalhando ali, se dedicando, as pessoas valorizavam, queria que só você servisse. Não, eu quero servir, guri, né? Tipo assim. Uhum. Então, hoje eu trago esse modelo como fundamental na minha formação, me forjou a isso tudo, sabe? Então, é difícil até olhar para você mudaria, né? Fala assim, Mas continua. garoto. Foi Vai dar ótimo, certo. né? Vai dar certo que não tem índio, não tem osso. Minha mãe... Vai na Nossa fé. Senhora. Vamos lá, Roberto. Legado, sucesso, paz, dinheiro ou ser reconhecido? O que você quer?
Eu penso que hoje, com a passada da idade, né? Ego, vaidade, elas vão ficando em segundo plano, sabe? Tipo assim, de repente aparecer aqui, aparecer ali, ou ser assim e tal, você já não tem mais isso aí, sabe? Por quê? Porque a vida fez você aprender isso, né? Muitas vezes, eu acredito que eu nunca... Todo mundo tem, né? Mas eu não tive numa escala grande, digamos assim. Então, é você seguir essa trajetória hoje bem mais consciente, bem mais tranquilo, você ser um bom pai, ser um bom avô, ser um bom gestor, né? Tipo assim, você ter a consciência do que você representa para essas pessoas, não que você é melhor que elas, mas o fato de você estar à frente da empresa que elas trabalham, estar à frente da sua família que você criou, né? Que são seus vão ser aí, né, as pessoas que vão seguir sua trajetória. Eu acho que isso é muito importante, sabe? Eu acho que esse é o principal. Legal. Eu fiquei lembrando do Abílio Diniz olhando pro Né? Roberto. Tão legal, Geraldo tão Filho bom também, te ouvir, Era- teu sorriso. Eu era fã dele porque em setembro, ele faleceu ali início do ano, né? E em setembro ele teve na Latam, que é o maior congresso latino-americano de varejo em São Paulo. Eu fui 3 anos já. Ficomércio propicia isso, Sebrae, a gente vai numa caravana, passa a semana em São Paulo. Legal. Legal. E ele fez a palestra final lá, foi homenageado. E ele tinha Inspirador. operado o joelho, a perna, sei lá eu. Ele foi lá e ficou 30 minutos só, sabe? Tipo assim, foi aplaudir de pé, porque ele era fantástico. E aí, ele na saída, eu estava com o Djalma foi lá, ele falou, vamos lá. E eu tirei uma foto com ele. Puxa. Aí quando ele faleceu, eu estava em São Paulo, apartamento da minha filha, e veio assim, não sei o quê, o Abílio Diniz. E eu falei, Mariana, o Abílio faleceu, cara. Ele deixou, tô Nossa, eu arrepiado, também tô. ele deixou uma sensação que ele nos frustrou, porque o Abílio Diniz, tipo, ele foi com 88, 89 anos, pô, ele ia era durar no mínimo atleta, 100 né? anos. Eu também achei. Sabe, correndo, andando, empreendendo ainda no grupo, que ele não tinha mais uma empresa, mas ele tinha uma holding, enfim, né? Sim. Tipo assim, gerando emprego ainda, filho novo, 2 filhos, né? Casou de Verdade. novo. E ele era um modelo nesse sentido, assim, sabe? Os perrengues que ele passou naquela época do Pão de Açúcar, o Cassino, que ele vendeu. Mas acho que depois a perda do filho dele impactou muito. é bastante, né? Bastante. E ficou um sentimento assim. Alguém fez um texto, eu Vazio, reproduzindo no né? Instagram. Cara, não, mas você não pode, Tava você não na hora podia. ainda. Pô, nós tínhamos ele como modelo assim para seguir muito tempo ainda. O Abílio foi realmente uma referência fantástica, porque ele superou a diversidade. Foi sequestrado, prendeu. lembra? É. Nossa, era uma E história ele dele. era fera, ele era muito incisivo, ele era até forte demais, né? A gente reclamava dele, assim. Mas ele era um empreendedor nato, assim, né, cara? E não tinha idade, não tinha... A gente molda um pouquinho nele. Ai, uma pessoa pronto, eu vi ele e você aqui. Porque é Lembrei legal, né? Quando dele. você vê uma pessoa assim com tanta vibração, porque a idade é você que faz. Eu falo, tem gente nova que é velha, e tem nossa, velha de idade que é nova. Nesse pensamento, tipo assim, porque você vai descobrindo um mundo à sua frente, né? É isso aí. Maneiro. Ó, estamos quase finalizando aqui. Me diga uma coisa, tem algum sonho que você ainda não realizou e que você deseja, que você pode compartilhar com a gente? Eu tenho um ditado, deixa eu ver se eu lembro, faz muito tempo que eu não falo. Diz que o supremo grau da sabedoria é ter sonhos suficientemente grandes para não perdê-los de vista enquanto o perseguimos. Legal. O supremo grau da Lindo. sabedoria é ter sonhos suficientemente grandes Muito para bom. não perdê-los de vista enquanto o perseguimos. Então, eu penso que hoje não é nem sonho, é realidade. Você quer ver sua família bem, seus filhos, né? Você quer ver seus netos, preocupação, neto pequeno, o que vão ser essa gurizada aí e tal. Então, você dá para os filhos, para os netos que você deu para os seus filhos, focar bastante nisso, sem dizer, eu vou deixar herança. Não, herança em vida, vão estudar, vão ser profissionais, vão ser boas pessoas. Então, eu acho que o sonho é que isso, quando eu não estiver mais aqui, eles O possam seu legado materializar. esteja Deixar presente. isso. Eu acho que não tem, tipo assim, eu quero isso, eu quero viajar. Eu acho que o sonho, no tocante a isso, são bem limitados, que a gente vai fazendo isso no dia a dia. Mas o maior é que a Panam possa continuar prosperando, continuar andando, a família, mas bem, bem tranquilo assim, né? Legal. Você teve quantos filhos você tem? Eu tenho 4. 4, e já tem um netinho. Tenho 4 netos. 4, que Eu tenho benção. 3, 2 que trabalham no estúdio em São Paulo,
e tem uma filha aqui. Essa filha tem 4 netos. Uau. Me deu 4 netos. Olha só. E moram comigo, que é a benção maior. Né, cara? Legal. Então, ele separou, tá lá comigo. Então, hoje o Miguel dormiu na nossa cama. Que é a coisa mais louca. Por isso aqui. que ele tem esse sorriso. Por isso que ele sorri fácil aqui. Eu cheguei e ele queria... Não, você tem que dormir 6 horas, tem que acordar e tal. Aí a minha esposa chegou e não sei o quê, e viu que ele vai lá, ele tenta de todo jeito... E aí foi lá, dormiu com a gente. Aí hoje de manhã acordou, deu um beijo e tal, deu um beijo à mulher, levou lá para minha filha para levar ele para a escola. Que delícia. Então isso é renovação de vida, né, cara? Então isso é bacana. Eu acho que é o ápice do ser humano é poder conviver com os netos, né? Eu acho que esse é o ápice da felicidade do ser humano. Né? Então o sonho é que isso continue, né? O máximo de tempo possível a gente tenta caprichar para conseguir bem longe aí, né? Para desfrutar disso tudo. Nossa, que delícia. Bom, estamos chegando ao fim. A gente brinca, Roberto, que quem vem aqui no NovoCast é uma troca, né? Então você abre a tua história, a gente pode te conhecer melhor. Certamente as coisas que você contou hoje vão inspirar pessoas. E quem vem aqui conhece o nosso propósito também, o coração do NovoCast, que é levar para as pessoas isso aí, os seus erros, os seus acertos e de repente inspirar quem está ouvindo a gente. Então a gente se considera amigo a partir de agora. Quem vem aqui é amigo do NovoCast. E aí a gente quer saber se nesse contexto você se ligou e falou, puxa, mas tem uma pessoa que tem uma história incrível que tem que vir aqui com vocês. Vocês têm que contar a história dessa pessoa. Você tem alguém para indicar para estar com a gente aqui numa futura gravação de podcast? Eu vi bastante, né? Vinho 67, Pedro Chaves. Sim. Né? Djan. Djan, um beijo pro Djan. Gente, ele tá falando do Belim, Aham. da Anitta, tem o Thiago. Tiago, a gente anotou pra gente chamar o Tiago. Voando, né? Eu vi que já teve aqui o Lindolfo. Lindolfo. Né? Casa, Lindolfo né? veio bem no comecinho. Tem um menino que eu fui muito amigo do pai dele, na época, inclusive, ele faleceu bem prematuro, e ele era presidente da FCDL, e sumiu, né? E estão continuando a saga ali dele, sabe? A Comac, o Álvaro, que é o Álvaro pai, né? O Álvaro filho, uma pessoa fantástica, está crescendo muito, com muito propósito, assim, um guri fantástico. Ele e o Alesi, que é o irmão dele, né? São pessoas que a gente teve um relacionamento, eu conheci eles guri, né? E ele largou uma multinacional, trabalhou na França e tal, para tocar a empresa, né? Do pai dele. Conecta a gente com eles depois. O Álvaro, eu penso que é um cara bem bacana, né? Tem um monte, né? O Thiago, tem muita gente boa aí, mas vão acabar vindo aqui, eu tava vendo. Tá. A turma trilha, que veio né? aqui, né? Bacana, você inspira, né? Tem muita gente boa aí, né? Fazendo a diferença em Campo Grande. Porque vencer em Campo Grande não é fácil, não. Não é fácil. verdade. Eu falo, Roberto Panã, a gente tem a loja, a gente tem representações de empresas grandes que a gente representa, a gente tem uma assistência técnica legal, hoje nós somos autoassistência em 95% dos produtos que a gente vende. Ótimo. A gente tem uma indústria, a gente fabrica sob medida, principalmente aço inox, cozinha, essas coisas. Então você é um ecossistema. Nós começamos um e-commerce. Por quê? Porque é limitado aqui. É difícil crescer. Digo, não, eu quero só vender equipamentos. Chega uma hora que a coisa não é difícil você ir além. Então você vai empreendendo. Então você dando certo aqui, você pode ir pro mundo, tá no mundo. Você tem muito isso. Tem pessoas aqui que são realmente inspiradoras, que estão fazendo sucesso e que são referência nacional, né? Estou te falando pelo trabalho, porque é um desafio muito grande. O que eu falo, São Paulo, é legal, é difícil você formar. Só São Paulo, se você acertar, explode, né? Pela população, pelo poder econômico, uma série de coisas. Aqui é mais pausado, aqui é ao longo do tempo, aqui desafios são maiores. O podcast é universal, né? Para quem não conhece a Panam, o que você encontra lá na Panam? Rapidinho, ele é a marca do frio, mas o que a gente encontra lá? A Panam começou originalmente com instalações, supermercados, casas de carne, padarias. Aqueles balcão, freezer, balança, cortador de frios. A gente monta qualquer um segmento. Hotel, legal. Conveniência, a gente equipamentos, tá. Né? De gastronomia principalmente, buffet, toda essa coisa. Aí nós começamos com utilidades, que a Natália coordena lá.
O que você pensar, inclusive, a gente tem no sábado, tem muito profissional liberal, tem muita gente que vai lá que é gourmet. Então, eu tenho equipamentos que não são nem residenciais e nem comerciais, ficam no meio termo, para o cara que gosta de cozinhar e tal, o pessoal vai lá e enlouquece. Tem muito item mesmo. Tem 7, 8 mil itens ali Tem que ir lá que ver. serve para o restaurante, para o hospital, mas serve também para o consumidor final. Legal, para Sabe? a área gourmet dele, para A gente é churrasqueira. muito forte também em purificadores de água. Nós somos na Everest. Purificador de água, a gente é 20 anos distribuidor da Everest, e a gente prospecta o cliente, a gente vende, a gente instala o purificador, e aí nós temos um time que fica ligando. 9 Tem meses, água com pH bom lá? ótimo. Aí você tem o refil, tem que trocar. Se não tiver lá, se o pessoal me ligar, eu vou esquecer. Você vai ficar controlando quando tem que trocar o refil. Para você ter a qualidade do produto, você tem que trocar o refil, porque ele tem tempo de validade. Então o pessoal liga. Sabrina, é o seguinte, venceu aí, como é que a gente pode fazer? Aí marca, vai um profissional lá, troca, tira aquele, quebra lá a borboleta para não utilizar novamente e coloca um novo. Então, isso aí também a gente desenvolveu muito. A gente tem representações de grandes marcas nacionais que a gente trabalha por comissão, digamos assim, que a tributação, essa coisa inviabiliza você comprar para vender. Então, você representa essas empresas a nível nacional. Então, aí tem o vendedor externo. Então, hoje, divisa com o Paraná, se falar em Mundo Novo, e se falar lá em Guarantã do Norte, entrando no Pará, a gente, em 1, 2 dias, a gente tem condições de ter um vendedor presencialmente. Ali Dourados atende até Mundo Novo, a filial de Cuiabá atende lá, tem um vendedor em Sinop, em Sorriso. Eles andam, sabe, tipo assim, representantes. Você tem condições de chegar com uma pessoa treinada, capacitada, com conhecimento do que ela vai vender, fazer um orçamento, enfim. Então, os 2 estados, a gente preferiu isso. Ser forte aqui. A gente cobre, tem Campo Grande, a gente tem filial Dourados, 3 Lagoas, Cuiabá e Rondonópolis. E aí uma gama de vendedores externos, de representantes, para a gente estar próximo do cliente. Legal. Com conhecimento, treinamento, capacitação, com essa coisa toda. Então, tem muita coisa. Depois você me passa o site que a gente coloca para você que quiser entrar. Vocês estão começando também com e-commerce, para dar uma navegada, e quem é daqui dá um pulo lá para conhecer. Nosso Instagram tá bem legal também, sabe entrar, né? O Panam.oficial, bem bacana. A gente trouxe um mimozinho aí, tem uma... legal. Tem uma régua, essa régua nós tem uns 20, 30 anos, a gente mexe com aço. Legal. E a gente faz. Aí o pessoal muitas vezes liga lá. Uma vez ligou um engenheiro, tinha uma régua da Panam aqui e tal, porque ela não. Ela é de aço inox, né? E tal, então a gente tem. E tem a nossa camiseta aqui também comemorando os 44 anos aí. A gente, todo ano que a gente faz, aí a gente faz a logo dos 44 anos aí para marcar. Obrigada pelos presentes aí, viu? Ó, o Novocast ganhando presente dessa vez, hein? Isso aí no sábado. Isso aqui é bem camiseta de esporte aqui, de futebol, hein? Show de bola. Show de bola. E agora, a nossa última, derradeira pergunta. Se você pudesse deixar... A última mesmo essa é a agora. última mesmo. Vou até filmar Pudesse deixar uma você aqui. mensagem que vai aparecer para 8 bilhões de pessoas, toda a população do mundo vai ter acesso à sua mensagem. Roberto, que mensagem você deixaria para o mundo? Olhando para esta câmera aqui. Antigamente, né, as pessoas tinham uma formação e estudavam, enfim, e a partir daí levavam para o resto da vida. Hoje mudou. Hoje a gente vai ter que aprender sempre. E mais do que aprender sempre, muitas vezes você vai ter que desaprender para aprender de novo. Então, é chat GPT, é IA, é inovação. Então, a mensagem é você tem que estar sempre plugado no mundo, sabe? Você está sempre atualizado, porque o seu sucesso, enfim, o sucesso das pessoas que vão estar com você, se você quer dar uma escola melhor para o seu filho, se você quer ter umas férias, se você quer aproveitar, digamos, a vida, você vai ter que estudar muito, você vai ter que trabalhar muito, você vai ter que estar sempre ligado, porque o mundo, antes ele mudava a cada 100 anos. Né? Você aprendia uma coisa e mudava muito. Eu sou lá dos 55, então naquela época eu aprendi, meu pai escutava rádio a válvula. Então ele tinha que botar o ouvido, ele ficava já preso na parede ali, porque a onda ia, voltava, ondas curtas. Hoje você carrega o mundo no seu celular, sabe? Então, não seria muita pretensão, mas é isso aí. Vamos estudar, mas não é fazer uma faculdade, é realmente estudar para o resto da vida.
E eu não peço nada daquilo que eu não faço. Eu estou começando a estudar. Ainda pretendo fazer uma faculdade, eu vou fazer até um curso superior. Então, está só começando, né? Eu acho que a gente pode deixar uma mensagem que realmente hoje você tem que se preparar sempre. Você nunca vai saber. E quanto mais você sabe, mais você descobre que não sabe nada. Não sabe nada. Diz que o ignorante é aquele que... Não é que ele quer ser ignorante, é que ele pensa que ele sabe tudo, porque ele está limitado a uma coisa muito pequena, né? E aí, quando você começa a descobrir, você descobre um mundo. E aí você vê que você é um pinguinho no oceano, né? Ao contrário de achar que você faz parte do oceano, né? Que legal. Ó, quem tá falando isso, né? Muito bom, muito bom. Gente, Muito bom. uma das coisas que eu fico feliz de estar aqui no Novocast é estar próximo de mentes brilhantes como essa que veio aqui hoje. Então eu fico muito feliz. A gente bateu um papo incrível com o seu Roberto Reck, que está há 44 anos trazendo inovações para o Mato Grosso do Sul e trazendo muito sucesso. Obrigado pelo bate-papo, obrigado pelo que o senhor trouxe aí. Foi muito bom, muito produtivo. Como isso que o Júnior fala é muito certo, né? Você falou, a gente aprende muito aqui no Novocast. A gente tem um privilégio, assim, de trazer pessoas e a gente conversar abertamente, né? Porque vira um bate-papo no final das contas. Muito feliz de ter você aqui. Quando a Sabrina falou assim... O empreendedor que transformou um sonho frio em uma história quente de sucesso e resistência. Tem uma frase do Camus, do Albert Camus, escritor de O Estrangeiro. Ele fala assim, nas profundezas do inverno, eu descobri que tem em mim um verão invencível. Bonita, né? Poesia. E uma das coisas que você trouxe aqui, eu lembrei muito da filosofia do Nietzsche. Ele fala assim que a gente não deve... O coração da filosofia dele é que a gente não deve pensar no que os outros estão pensando da gente. Uma coisa que você superou ao longo do tempo enquanto você vinha trazendo aqui. Ele falava também que a gente deve buscar uma vida autoral, né? Que a grande obra da a nossa vida como a nossa grande obra, né? Quando você falou dos teus netos e quando foi perguntado sobre o legado, sobre pai, você falou assim, cara, eu já tenho, já tá acontecendo isso e eu quero viver mais. Então, muito conectado com isso. Acho que as lições que você trouxe aqui foram muito valiosas, mas essa é que fica para mim, né? A grande obra, porque muitos filósofos dizem que isso é uma utopia, isso que o Nietzsche trazia. Que a nossa vida como uma grande obra, né? A gente, na verdade, tem que buscar fazer outras coisas. Mas não, eu acho que é isso mesmo, né? É o que a viver a nossa vida é o que vai deixar a inspiração para as outras pessoas. Muito obrigado por estar aqui, por escolher Campo Grande lá atrás e prosperar aqui. É muita inspiração para a gente, de verdade. Estou muito feliz de te conhecer, tá? Eu também quero agradecer, né? Já era pro Roberto ter vindo, mas tudo acontece no tempo de Deus, né, Roberto? E certamente você é um líder inspirador, né? Se você modelou lá o dono da empresa lá, esqueci o nome dele, me desculpa. O Irineu. O doutor Irineu. Você conseguiu, né, trazer essas habilidades que ele tinha. Então, olhando para você assim... Certamente você é um dos líderes inspiradores lá da Panam, e que as pessoas que estão assistindo, escutando esse podcast possam se inspirar em você também. Você deu muita dica boa aqui e eu acho que o podcast hoje cumpriu a sua missão, né, de levar para as pessoas esses insights, essas dicas para um próximo nível, né? Então fica a nossa gratidão. O seu legado, ele se materializa a partir do momento que você conta, que você fala também da tua história. Então, obrigada por você ter se permitido vir aqui contar a tua história para os ouvintes aqui do Novocast Podcast, tá? Obrigada. Não sei se você quer encerrar, a gente está terminando. É só agradecer a oportunidade, né? E muitas vezes eu penso que as pessoas quem não conhece não tem problema não. Quem me conhece sabe. Eu costumo muitas vezes falar que eu falo demais. Mas eu sempre compartilho. Muitas vezes, o cara está querendo mostrar que ele fez isso, que ele está fazendo aquilo. Não. Eu falo o seguinte, uma das coisas que eu sofri na vida, que eu não era curioso. E tinha coisas próximas, que pessoas próximas a mim faziam, que eu não ia em busca, eu não tinha curiosidade de saber o porquê. E eu vi que eu perdi muitas oportunidades. Então, eu gosto, de, muitas vezes, não é para dizer que eu faço o que eu faço diferente, ou que eu faço mais. Eu gosto de compartilhar, porque a partir do momento que eu vejo uma coisa boa, eu não quero só para mim. Eu quero compartilhar com as pessoas, eu quero dividir isso, sabe? Tipo assim, entendo. Porque eu sofri muito isso de não fazer. Então, é legal. Uhum. Então, tipo assim, é o podcast agora, vamos falar mais ainda. Já ouvia, já via, né? Tipo assim, vamos ver mais.
Porque é legal. Parabéns aí pelo programa e realmente sucesso para vocês. Obrigado pela oportunidade. Você sabia que isso é um dos segredos da longevidade, sabia? Você compartilhar o que é bom. Ter essa sede de compartilhar o que é bom. Né? Você vai viver muito, vai viver muito. É isso, gente. Curte, compartilha aí. Obrigada por você ter ficado com a gente aí. Valeu! Isso aí, valeu! Uhul! Tá?